Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Animais. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um grande amigo nosso, que é o Fernando. O Fernando é adestrador desde 98, está no Agility desde 99, tem cursos na área de comportamento e Agility nacionais e internacionais, tem curso em terapia assistida, curso de cães de assistência e é proprietário de 4 daycares, 4 creches para cães. O Educadog Brasil e 3 unidades do Go Dog. Go Dogs. Tudo, Go Dogs, tudo em Goiânia. Isso. Beleza, Fernando, seja bem-vindo. Vamos destrinchar Obrigado. esse assunto aqui hoje, de daycares. Beleza. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado, né, Dan, Gustavo, pelo convite, né? Eu acho que é bem bacana o assunto em si, porque tem bastante tema que vai abordar particularidades assim que a sociedade não conhece sobre daycare, então eu acho que é bem bacana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por ter vindo também, muito legal. Acho que é o primeiro convidado que vem de longe, né? Tão longe. De tão longe. Pô, Ô, obrigado. pegamos ele em Congonhas, o cara veio só pra vir aqui no podcast, hein, meu? A gente só não conseguiu pagar passagem ainda, que a gente tá meio pobre, mas quem sabe um dia a gente vai conseguir trazer gente de E sabe o que é fora. incrível? Daycare. Eu tenho daycare, o Gustavo tem, é um assunto que a gente queria falar faz tempo. Daí o Fernando veio para o Seminário Internacional de Agility, para a prova de Agility, e a gente catou ele para vir falar de daycare, que é um assunto que a gente já precisava ter falado faz tempo. Sim, muito legal. Bom, primeiro acho que vale a pena fazer uma introdução do porquê do assunto, né? O que é o daycare, para que serve? Me corrija se eu estiver errado, Fernando, você que tem 4 creches aí, teoricamente tem 4 vezes mais experiência que eu. Nem sempre, nem sempre. Né? É, acontece que o daycare é uma coisa recente, né? Acho que talvez da década de 90, talvez Em 2000. torno de 20 anos. É, Né? em torno de 20 anos. E acho que apareceu, um serviço que apareceu porque as pessoas têm cada vez menos tempo para passear com o cachorro, para ficar com o cachorro. E surgiu também problemas de verticalização nas grandes cidades, né? Então, apartamentos, os cães não ficam bem, às vezes destroem e se sentem sozinhos. E as pessoas preferem pagar um espaço para o cachorro ficar. Acho que foi assim que surgiu, né, Sim, Fernando? sim. O foco foi mais nisso, né? Hoje tem pensamentos diferentes em relação ao objetivo do daycare, mas o início foi basicamente isso, né? Tirar um pouquinho dessa rotina de casa, né? O cão sempre fechado ali, a rotina nossa cada vez aumentando mais, apertando mais, os cães isolados. Então foi uma aposta que era para proporcionar algo diferente para os cães. Né? Legal. Acho que a primeira creche, não sei, uma das primeiras, né, daqui em São Paulo era do Paulo Carreiro, lembra? O Dog Dog Walker. É, Né? Dog Cresceu pra caramba e depois, Então, não sei o que a aconteceu, dele, acabou fechando. que acho que tem 20 anos, pelo menos. Tim, né? Não sei se tem ou se não tem, mas assim, foi uma das pioneiras. A minha, acho que eu pensei em montar 2006, 2007, 2008, por aí. Uhum. E eu já percebia que era uma necessidade do mercado e que ia bombar. Como foi com pet shops, como foi com várias, né, com banhetosa, com coisas que não tinham, sei lá, 30, 40 anos atrás. Mas o daycare veio depois de tudo isso, né? E é uma coisa importante. Embora a gente veja alguns daycares meio, digamos que a gente considere um playground meio mal monitorado, a gente também vê daycares de escola bem interessantes, né? Então a gente tem muito tipo de daycare que a gente pode discutir aqui, né? E o Dan é visionário, né? Ele começou a Agility antes de todo mundo, começou o Daycare logo no Verdade. começo. Não, Começou o podcast logo no início, quando eu falei podcast, opa, acho que é um negócio, vamos embora. não, assim, daycare, não estou falando que é o melhor negócio do mundo, não, porque daycare tem muito, dá muito trabalho Sim, sim. e os donos são bem complicados, a equipe que você vai montar é bem complicada, assim, não é aquela maravilha do outro mundo, Não, não, lógico, pessoal. lógico. Mas, assim, é necessária para o mercado. Tem que ter muita responsabilidade também, né, Fernando? É demais, até porque muitos consideram como membro da família, né? Então, assim, a maioria, eu acredito hoje, que Que frequenta o daycare? sim. Então, o cuidado que tem que ter, assim, independente de ser um animal ou não, né? E de ser membro da família ou não, a responsabilidade de uma vida está na mão de quem tem um daycare. Então, assim, a responsabilidade e os cuidados que tem que ser é um pouquinho mais elevado que simplesmente um local que leva o cachorro e solta Deixa lá. lá. Vamos começar falando dos tipos de daycare? Porque você começou a falar, tem muita gente que já tem uma certa divergência dos objetivos de um daycare. Quais seriam, então, os objetivos diferentes desses que a gente falou? Tipos de daycare, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho o Educadog, que é uma chácara. Então, o pessoal que leva para o daycare lá, eles querem mais, por exemplo, que o cachorro corra, natureza,
Outras pessoas já procuram um daycare que já não suja tanto o cão, que fica mais próximo de casa. Nós temos uma creche, a Go Dogs tem uma creche que é exclusiva para pequeno porte. Tem pessoas que levam para o daycare exclusivamente para nadar. Então, eu acho que tem pessoas que não gostam que coloquem o cachorro para forragear. Tem pessoas que não gostam que coloquem o cachorro para saltar nada dentro de uma creche, que eu também tenho os riscos também, né? Então, assim, os objetivos são diferentes. Eu vejo muito, Gustavo, que ainda é uma coisa errada, mas a maioria ainda vai muito pelo visual, não pela qualidade do serviço prestado. Sim. Então, assim, a creche bonitinha, a creche cheia de penduricalhos. Ou vai pela creche que é pertinho de casa, ou que é mais Sim, barata. Sim, Sim. tem isso também. Tem Né? isso também. Então, aquele pessoal que realmente procura a qualidade do serviço e vê quais são os benefícios para o cão, são poucos, ainda são poucos. A cultura vem mudando em relação a isso, né? São Paulo aqui já é bem difundido, mas, por exemplo, Goiânia, eu acredito que deu uma mudança muito grande após a pandemia, né? São Paulo é bastante... Tem bons daycares, de fato, mas também tem... Acho que a maioria ainda é aquele, talvez um pet shop que viu, de repente, um pedacinho de quintal ali no fundo, meio parado, Sim. livre, e falou, meu, por que não deixar uns cães? E mais do que isso, também não é só a culpa do dono do espaço, não. Muitas vezes os donos que frequentam esse local levam o cachorro para tomar banho, para veterinário, não sei o que, fala, olha, eu vou sair hoje, eu vou ter um dia super corrido, pode deixar aí rapidinho? Ah, tá bom, tem um espacinho ali, não tem Mas problema. o cara tem né? um hotelzinho, é um pulinho para ele estender esse serviço, né? Sim. Ele põe um pátiozinho a mais, umas coisinhas a mais, um enriquecimento ambiental, um monitor ali, e ele já começa onde quer. Mas também tem muita gente que fica desempregada e que o cara fazia hotel na casa dele, daqui a pouco fica com os cachorros durante o dia e monta um daycare rudimentar em casa. Sim, Tem também. muito disso também. Basicamente, eu com o Educadog foi assim, né? Eu treinava cães e fim de ano os clientes, pela confiança, posso deixar meu cãozinho aí e tal. E até que chegou um dia que eu tava com 15 cães fim de ano. E depois disso eu mudei para uma chácara e depois disso partiu para o daycare. Porque a pessoa, posso deixar de manhã, pegar à tarde? E aí nós fomos especializar na questão de daycare, porque não era um conhecimento nosso, né? Então... E se você tem um hotelzinho, é legal, porque os cachorros que começam a frequentar o daycare já estão ambientados com o espaço do hotel. Sim. Então, não é que é uma venda casada, mas acaba sendo uma coisa leva a outra. Sim. Né? O meu começou assim também, Fernando. Eu treinava os cães, já tinha equipe, já tinha empresa, e os cães, o pessoal viajava e falava, já pode ficar na sua casa, ou às vezes um caso mais difícil, eu falava, deixa o cachorro comigo uma semana aqui que eu vou colocar com meus cães, mudar um pouco a rotina e te devolvo e tal. E aí começou a virar, de todo o final de ano, Natal, Ano Novo, começou a ficar cheio. Até que um dia, minha casa era bem grande, mas um dia, no final de ano, eu tive 40 cães. Cara, e de tudo, assim, cachorro mais velhinho, cachorro mais novo, cachorro agitado, cachorro... E aí eu falei, meu, isso aqui não tá certo, cara, isso aqui não tem saúde mental que resista a isso aqui. Porque é muito trabalho, é muita responsabilidade, você precisa passear com esse cachorro, você precisa limpar, você precisa saber do remédio de cada um, não sei o que. Eu fazia isso falar com os donos. sozinho. Eu fazer sozinho. E aí foi nesse ano, 2014 para 2015, aconteceu isso. E aí em 2015 eu falei, não, a gente tem que ter um espaço. E aí, em 2015, no meio do ano, a gente abriu a Vet Ideal, mas foi uma loucura isso aí também. Mas, e aí não tinha daycare. Aí virou hotel que falou, então, já que temos hotel, vamos fazer um daycare também, né? E o aprendizado é constante, né? No daycare, aprendizado e as mudanças, melhorias de estrutura, cada vez você vê uma forma melhor de manusear, criar um novo espaço para melhorar a rotina. Então, por mais que se estenda a experiência e o tempo de creche, sempre tem alguma coisa para ser observado. Mas uma coisa, Fernando, você acha que o daycare também é um bom lugar para ser uma escolinha? Ou seja, um local onde os cães não estão bem comportados, seja por agressividade, seja por ansiedade, por medo, e que leva lá os cães para eles melhorarem esses comportamentos? Ou não? Você acha que são duas coisas diferentes? Ou deveriam ser dois tipos de daycare diferentes? É um pouco complicado falar sobre isso, porque depende muito da pessoa, do especialista que está no local. Mas eu vejo que o cão, depende do nível que ele está também. Eu vejo muito assim, que o cão tem que ser trabalhado em um espaço diferente até ser introduzido aos poucos dentro de um daycare. Porque às vezes tem cachorro até que tem um comportamento reativo ou agressivo e justamente por ele não sentir bem no daycare. O daycare não foi feito para todos os cães. Tem cão que não gosta de daycare. Não é para ele.
Você pega, tem cães que gostam de espaço maior. Por exemplo, eu tenho experiências com cães que não dão bem nas creches centrais, urbanas, nossa, e lá na chácara ele fica feliz e dá bem com todo mundo, porque também tem aquela questão do espaço, né? A oportunidade de fuga do animal, numa área maior, ele fica menos reativo, fica mais confortável, então... Eu acho assim, ó, que esse episódio vai ser interessante, que a gente vai se auto-entrevistar também. É assim, o daycare, quando tem um comportamentalista, quando tem um professor, quando é um daycare escola, né? Sim. Uma creche escola, eu acho que ele previne muito problema comportamental. Né? Pode até resolver, mas vai ser um individualizado. Sim. Agora, um filhote que entra num daycare, onde vai ter um comportamentalista lá cuidando, beleza. Agora, se você pegar um filhote e botar num lugar onde tem monitores que não são muito capacitados, aí ele pode realmente, o daycare pode promover esses problemas comportamentais. Sim. As pessoas, elas têm que saber escolher bem o daycare. Né? Não é só, estou botando o cachorro numa creche, Sim. que ela tem um letreiro bonito, tem um preço interessante, é perto de casa. Você não põe um filho numa escolinha só por preço, né? Ou porque ela é perto da sua casa. Você anda um pouquinho mais para botar seu filho numa escola mais adequada, né? Então, eu acho que isso, os donos, os tutores, né? Deveriam pensar mais sobre isso. Acontece muito acidente, né, Kerr, né? Acontece muito problema. Sim. Cães podem piorar comportamentalmente falando. Né? Sim, e tem, por exemplo, em cima disso, né? Particularidade de cada cão. Às vezes tem uma creche na rua da sua casa com valor legal, bacana, tudo tem um enriquecimento legal, e às vezes o cachorro ele só quer, é o caso de uma cliente nossa, ele só quer nadar. E nós temos uma creche que é 2 quadras da casa dela, e nós temos uma que deve estar uns 20 minutos. Ela vai de 20 minutos porque o labrador dela gosta de nadar. E ela fala, não importa se está chovendo, se não está, eu quero que o meu cachorro lá. Então, assim, essas observações também são importantes. Uma coisa legal que você falou da escolinha, né? Quando eu parti para a creche urbana, até então nós tínhamos lá Educadog, tem as áreas, faz a recreação, cria atividade para eles, tem a piscina, mas eu quis promover algo diferente, que é a relação da escolinha. Então, nós criamos módulos, 8 módulos de aprendizado. Então, por exemplo, o primeiro módulo, o cachorro tem que aprender a sentar para comer, aprender a sentar, aprender a ir para caminho, o place sob comando. Para isso, tivemos que formar os monitores. Muito bom isso. Em comportamento. Então, desde introdução, o que é um reforço positivo, né? Treinar, mostrar para eles como que é feita uma análise de comportamento, se acontecer isso, qual que é a resposta, o que você pode fazer com o cachorro para que ele melhore aquele comportamento. Então, foi uma coisa bem bacana. E nós fomos formando os cãezinhos. Então, passava o primeiro período, ele recebia a medalhinha dele lá, o dono também recebia os comandos. Né? Isso, os donos eram orientados a fazer em casa também aquilo. Então, foi agregando bastante. No caso desse, que seria um mundo ideal das creches, era a pessoa pegar, ela tá preparando o cãozinho, igual o Dan falou, e pegar o filhote e levar para deslocar ele para uma creche, que lá ele teria um aprendizado melhor, né? Mas não é a realidade. Igual o Gustavo falou, ainda chegam muitas pessoas com cães reativos e levam para a creche. Eu acredito que um bom comportamentalista consiga trabalhar os cães. Eu não sei, acho que você falou um pouco disso, trabalhar um pouquinho o cão lá e melhorar ele lá dentro e conseguir introduzir ele. Né? Creche é uma boa, né? Assim, eu vejo como uma boa ideia, tem uma boa intenção. Mas tem gente que monta uma creche pensando em ganhar dinheiro e não capacita muito a equipe. Nem ele próprio se capacita para poder... Nem ele entende tudo o que precisa, toda a importância que aquele estabelecimento tem e da complexidade que é lidar com os cães para poder capacitar, né? Ele só pensa... Muitos donos de creche só pensam no dinheiro mesmo, né? Sim, nem na saúde, não observa um piso que pode fazer mal para um cão. Isso é uma premissa. Você olha assim, piso... nós vimos hoje ardose. É bonitinho, quando tá seco. Mas e se chove? Sim. E se você lavou, né? Eu vejo muito, também, alguns daycares que a gente vê postando coisa nas redes sociais, às vezes eu até entendo, o cara tá começando. Ninguém vai começar com uma estrutura ideal, né? Mas a gente tem que investir nessas coisas. É muito importante, né? Fazer os cachorros correrem, pularem no piso inadequado, né? Não tem a estrutura adequada, é bem complicado isso aí.
Agora, a gente falou um pouquinho de filhotes, né? Vocês acham que, a partir de que idade vocês aceitariam, ou vocês aceitam, vocês acham que é indicado começar o cachorro a frequentar uma creche? Um hotel, um daycare? Nós falamos um pouco sobre isso a respeito de introdução de filhotes em ambientes diversos para sociabilização ou socialização, né? Enfim. A gente esbarra um pouco na questão da vacinação. É inevitável. Então, acho que o ideal seria terminar o protocolo de vacinas para poder introduzir ele nesse espaço. Então, o ideal é isso. Depende do protocolo que é feito. Uns terminam mais cedo, outros terminam Mais ou mais menos tarde. 4 meses, né? Dá uma raiva. Né? Mas vocês acham que com essa idade já seria legal para os cães começarem a frequentar? Depende da creche, né? Sim. Tá. Depende dos cães que ele vai... Porque pode gerar traumas no filhote. E acabar com a vida dele, né? Tornar um cão reativo. Então, depende da creche, os cães que vão ser introduzidos com esse filhote. Eu acho que depende bastante do espaço mesmo da creche, né, dos profissionais ali, se de fato são qualificados, e também depende do animal. Por exemplo, se eu tenho um cachorro que está fazendo treinamento, está fazendo obediência, ele está frequentando locais públicos de maneira adequada, está conhecendo outros cães, eu pediria até para ele esperar um pouquinho, mas também depende da creche, porque às vezes tem 20 cães adultos ali, que talvez o cachorro um pouquinho mais assustado, vai ficar meio estressante. De repente tem cães, uma creche que tem cães super estáveis, e esse cachorrinho, o filhote, ele é um cachorro mais estável, mais seguro, ele vai chegar lá e não vai tirar de letra, vai ser uma boa, né? Então acho que depende de várias situações. É difícil dar uma resposta Sim, não tem muito... certa, né? Até porque, igual você falou, pode resultar até atrapalhar trabalho de profissionais de comportamento. Então, igual você falou, às vezes vai para uma creche ruim, né, que tem coisas ruins e pode prejudicar o trabalho de um treinador fora da creche. Quando alguém adquire um filhote comigo, eu falo, olha, uma creche é uma boa, mas tem que ser uma creche que tem um comportamentalista, uma creche com alguém especializado nesse assunto, porque tem muita creche que as pessoas não são capacitadas e são monitores que não têm essa visão, esse cuidado, daí eu não recomendo. Então, assim, é complicado a gente indicar, porque a gente não conhece essas creches nos bairros, né? Mas foi legal. Desculpa, pode falar. Assim, cai em cima daquilo que a gente fala também da Pup Class. É bom? Não é? Como que se faz a introdução? Porque a Pup Class também você expõe ao cão a várias situações que, se não for bem orientada, acaba com a vida dele, né? Sim. A questão de vacina, não, a gente encurta a questão de vacinação, porque são locais controlados, mas quem disse? Quem assinou que os outros cães estavam em locais que não vão prejudicar o filhote, que não está com protocolo de vacina? Tem clínicas veterinárias que você pode... aquela coisa. Tem estabelecimentos confiáveis e outros nem tanto. É difícil para um dono, né, que não tem toda essa capacidade de visão, de entendimento, escolher, né? Sim. É complicado. Eu ia perguntar a questão dos acidentes, né? Você começou a falar, do piso. Desculpa, perdão, depois a gente volta nesse assunto. Eu queria falar o seguinte: o Dan estava falando da comportamentalismo, né? Eu pego muitos cães, Dan e Fernando, que o cachorro começa a frequentar a creche, em uma semana, em 10 dias, começa a latir quando chega pessoas em casa, começa a rosnar quando chega perto da comida, alguém vai fazer carinho, o cachorro já começa a se esquivar, já começa a fica um pouco assustado. Começa a pular nas pessoas, isso é também muito comum, muito frequente. Nossa, meu cachorro não pulava em ninguém, nem nas pessoas da casa mesmo, ou em visitas. Começou a ir para a creche e começou a pular, porque talvez o monitor ali da creche começa a fazer festa para o cachorro pular e faz carinho e tal. Segura a bolinha alta. Isso, né? Exato. Não tinha problemas com disputar a bolinha, brincar a bolinha no parcão, no Parque Ibirapuera, enfim, jogar a bolinha, não tinha problema em dividir com os outros cachorros, né? Mas agora, depois que começou a frequentar a creche, começou a ficar rosnando, começou a não querer brincar tanto, começou a se esquivar da brincadeira. Esse tipo de problema é bem comum, né? Acontece bastante, principalmente quando você coloca, no caso da bolinha, coloca um cão em risco sempre, né? Você vai pegar dá um exemplo, um labrador e vai jogar uma bolinha com ele com 10 borders. Aí os borders sempre acelerando, às vezes tenta dar um beliscão no outro. Esse border você pode ter certeza que ele já vai pensar 2 vezes em correr atrás de uma bolinha. E quando ele corre, ele vai começar também a se defender um pouco, porque é da natureza. Ele já pegou, ele sabe que vai tomar um beliscão ou outro, ele já começa a ficar reativo. Questão de pulo, monitor mal preparado, pode induzir o cão a pular e essa brincadeira passa a ser confortável para ele e vai levar para casa, né?
latido, tem muito questão de como que é o acesso, é liberado para muitas pessoas movimentarem, visitas, porque é um protocolo nosso, nós não gostamos de receber as visitas ou os clientes para adentrar dentro do daycare. Não é questão de esconder nada, é questão porque você está com o manter ambiente tranquilidade. controlado É. e você acelera isso. Aí o cachorro começa, poxa, na hora que toca o interfone, vai chegar alguém aqui, já dispara o latido. Então, tudo isso, a creche ela pode desenvolver muitos comportamentos ruins para o cão também, né? Se não for muito bem elaborada a rotina e criar as regrinhas certinhas. Né? Mas hoje em dia tem uns aplicativos, umas coisas que você não precisa mais tocar campainha, nem interfone, né? Tem. Sim. Que é Chegar isso no celular e tal, né? Aí você sabe que o cara tá lá, você pode usar até câmera e tal, e fica a coisa mais silenciosa para evitar essa barulheira, até para os vizinhos, né? Porque a creche também tem esse problema, né? A vizinhança pode reclamar. Sim, e tem uma coisa que até nós estamos querendo testar, que é aquele relógio de garçom. Como que é? Que ele vibra quando você aperta. Quando tem um negocinho na mesa, tem um botãozinho na mesa e toca no celular do garçom o número da mesa, por exemplo. Que seria do monitor. E ficaria com os monitores ou com. Aí você. Qualquer tiver abrindo a porta. Tem um plantonista, alguma coisa, o reloginho tá lá que você consegue. Com certeza, Fernando, isso vai reduzir. Mas os cachorros são muito espertos, cara. Sim. E o monitor ali, ele vai ter um comportamento assim que vibra, e o cachorro rapidamente vai condicionar aqui o som da vibração, ele vai perceber. Não, mas né? diminui. Mas diminui, com certeza. Mas tem que saber fazer o monitor tem que saber ter um comportamento tal que o cachorro não consiga perceber que é por isso que ele está saindo do ambiente ali para atender. Nós temos uma experiência com piscina que é bem engraçada, porque quando você vai preparar normalmente a área da piscina para a liberação da piscina, vira um caos, né? Então, o monitor vai para o lado do portão da piscina, os cães já ficam... E nós tentamos mudar um pouco isso, né? Mudando a rotina, muda o monitor indo lá no portão, pegando algumas vezes, não abrindo, o processo todo para que o cão fique mais tranquilo com aquela movimentação. Mas nós colocamos um portão eletrônico, com controle. O primeiro dia foi muito engraçado, porque quebrou totalmente. Na hora que abriu o portão, todos os cães olharam assim, caramba, é pra ir, não é pra ir, não tem ninguém lá abrindo, né? Então foi um negócio, essa questão que eles observam bem a movimentação, isso foi uma coisa que pegou eles de surpresa. Mas eles pegaram a manha do controle, não pegaram? Então, mas o controle fica dentro da sala com a nossa gerente, e então as meninas às vezes mandam uma mensagem de WhatsApp para ela libera lá de dentro. Então, assim, até então, a única coisa que pode ser algo que vai disparar o comportamento é uma monitora pegar o celular, mas elas já ficam tirando foto do dia a dia, então não é uma coisa que vai ser um gatilho para isso, ou um antecedente para o comportamento que eles vão apresentar. Né? Eu não sei se, a gente está falando até agora da campainha, né? Eu não sei como que é a de vocês, mas no meu espaço não é só o daycare, né? Então tem a parte veterinária, tem a parte de loja, então, tem banho tosa. Né? Então assim, toca a campainha e no negócio das visitas, a gente também não gosta que a visita vá lá interagir com os cães. Então tem uma separação, as visitas podem olhar, tem dois caminhos para as visitas olharem, um por cima, inclusive, e um por baixo. Mas a gente pede para não ficar falando, não sei o quê. E aí o que a gente fez para evitar o problema dos latidos é um bom treino, monitores que conseguem de fato controlar bem os cães ali, na interação, nas brincadeiras e tal, e eles realmente não têm esse problema de latir na hora da campainha, né? Mas cada creche, cada espaço é um espaço diferente. Cada estrutura tem uma capacidade de diminuir ou aumentar esses estímulos, sim, né? E é por isso que é importante, como você falou, ter um comportamentalista ali, uma pessoa realmente especializada para saber naquela estrutura, naquele espaço físico e como lidar com os cães e como interagir. Sim, né? E para saber como a gente vai evoluir. Ó, como que eu vou evoluir na questão de enriquecimento ambiental, como que eu vou evoluir nas questões de evitar que os cães adquiram algum mau comportamento aqui, ou comportamento inadequado, né? Como que eu posso trabalhar para diminuir, para melhorar a vida de alguns cães que chegam com alguns probleminhas, né? Tem que ter um comportamentalista. Né? Eu acho que é como se fosse um responsável técnico que deveria estar lá, né? E não é uma realidade, igual você estava falando nas creches. Então, você vê muito cão dando muita pressão em cima do outro, causando, né, bastante desconforto em cima de outro. E o pessoal ainda filma, acha bonito. Igual nós falamos também de questão de bem-estar, né? Às vezes vê um cão que não está com movimentação legal, não está correndo bem. Eu vejo vídeos de pessoas abrindo o portão de piscina e cães entrando, deslizando já na piscina, batendo o abdômen no portão. Então, assim, são coisas que
quem trabalha com comportamento também, né, claro que sempre está olhando o bem-estar do animal, são coisas que têm que ser orientadas, né? E é claro que não tem o daycare perfeito, né? Nós mesmos temos que corrigir muito essa questão. Claro. Nós ainda temos algumas coisas que dificultam a melhoria rápida, que é, por exemplo, nós temos muito cães avulsos. Então, os cães chegam, nós não conseguimos controlar isso ainda. Então, esses cães, normalmente, são os cães que dão mais problema de comportamento na creche. Os que são avulsos. Hoje, vai daqui 15 dias. Então, esses são um pouco mais complicados. Talvez você tivesse que diminuir... Restringir. Restringir. Falar, a ou gente fez você isso. vem toda semana, pelo menos, né? Um dia, Sim. ou é melhor você... Eu acho que vocês dois, né, nas estruturas de vocês, têm problemas muito diferentes dos meus, porque os meus, a maioria dos cães que vão, já foram treinados por mim, já são clientes, são cães que já passaram por um processo que a gente já conhece ali, né? Sim. Não acontece isso de passar alguém na porta e falar assim, olha, aqui onde quer deixar meu cachorro hoje, ou quando mais deixar uma vez, restrito. é um pouco mais restrito, né? Então acho que vocês devem ter Sim, agora, muito mais problemas do que eu nesse aspecto. Assim, eu estava até falando pro Fernando. Assim, eu tenho lá, a gente tem um daycare no Morumbi, que a Helena e o Rodrigo estão lá, eles são muito perfeccionistas. Isso é complicado, porque também custa muito para eles, entendeu? O ótimo é inimigo do bom, né? Se quer ser ótimo, você é muito sacrificante. Então, a gente também não tem muito problema. Mas a gente acaba evitando algum tipo de cachorro, algum tipo de cliente, né? A gente acaba evitando algum tipo de funcionário que a gente acha que não vai dar certo. É bem complicado isso. Você quer fazer bem feito o daycare, é sacrificante. E às vezes você tem que chegar para um cliente desse e falar, você não cabe mais na minha estrutura, você está me causando problema. Tem que eu vejo, Né? que nós estamos passando, né, por sermos até mais novos em relação à creche, é que você tem um ponto de equilíbrio financeiro, né? Então, muitas vezes você precisa tentar fazer algo, uma aceitação a mais, para que se estabilize o negócio em si, né? Nem sempre, igual você falou, nem sempre a gente consegue manter o ótimo ali. Mas a realidade, um mundo legal para isso seria, inclusive, o pessoal fazer matrícula semestral, anual, não é escolinha, não é Mas nem um todo membro da daycare, família. nem todo daycare é escolinha. Não, mas eu digo, o pessoal considera, tá indo para Os donos, escolinha, os os donos consideram a escolinha. Eu falo para as pessoas, tem daycare que é só playground, e tem daycare que é creche escola, que é daycare school, que é diferente, Sim, né? sim. Que seria o ideal que todas as daycares fossem. Sim. Isso, por exemplo, nós agregamos alguns serviços a mais. Por exemplo, a Camille deu um curso de massagem, então tem os momentos de massagem dos cães que nós fazemos. São serviços a mais, realmente tem uma preocupação um pouco a mais que a gente vê da maioria dos daycare, né? Mas qual que é o percentual de pessoas que conseguem enxergar isso e realmente valorizar isso? Então, tem um ponto de equilíbrio ali também do negócio em si, né? Que, olha, eu preciso manter minha estrutura, Sim. pagar os funcionários, então, às vezes, 2, 3 cães já fazem uma diferença. A gente sempre fala aqui que nosso problema, a gente até fez isso aqui para informar o público. O público ainda, os donos de cães do Brasil deixam a desejar, né? Então, eles escolhem creches por vários motivos, muitas vezes eles esquecem de ver esses motivos que são os mais importantes, inclusive, sim. Né? Mas eu estou achando interessante essa nossa conversa porque é muito complexo mesmo o tema, né? Por exemplo, eu tenho uma visão um pouco diferente da de vocês em relação ao trabalho do monitor. Então você falou agora, o ideal é que todas as escolas todos os daycares também fossem escolas, né? Eu concordo em partes. A realidade é diferente, talvez. Exato. Eu concordo em partes que é interessante mesmo, mas eu vejo o daycare, pelo menos o que a gente tenta colocar no nosso ali, um local onde o monitor ele tem poucas funções no sentido de interação com os cães. Ele monitora. Os cães treinados já foram. Exato. E os cães que não foram treinados? Não, sim, mas é isso que eu estou falando. Isso que eu estou achando interessante, que são realidades diferentes e é muito complexo. Então, o que acontece? O meu monitor, ele é, inclusive, incentivado a interagir minimamente com os cães, deixar os cães serem cães no sentido de brincar ali por conta própria. E ele vai intervir se realmente tiver algum comportamento indesejado, se ele vê que pode dar um problema ali na interação, então ele está ali para isso, né? Mas em contrapartida, a gente gera atividades diferentes que a maioria dos daycares não costumam fazer, que são as caminhadas, né? Então a gente faz o nosso 4 caminhadas de 40 minutos, que é
difícil de um daycare geralmente Deslocando conseguir fora, fazer. deslocando por dia, fora. Por dia, 4 caminhadas de 40 minutos Se na eu rua. fizer 4 tá. 40 minutos, eu nem preciso nem quero mais. Boa. Ele só vai dormir. Ele só vai dormir no daycare. Mas isso, E eles Gustavo, brincam, mas É brincam mais lógico. calmos, mais tranquilos, enfim. Mas isso eu não discordo, não. Eu até, inclusive, estava falando sobre isso com o Dan. O monitor, ele não tem que estar ali interagindo muito com o cão. O cão vai para lá para interagir com outro cão. Sim. Só que Porque às o vezes humano ele já tem em casa. E aí o erro grande de monitores é ficar no meio de cães. Eu oriento sempre ficar mais, como você diz, mais afastado. Uma visão mais ampla, né? Observando mais amplamente o que está acontecendo e intervir quando tem que intervir. Mas essa não é a visão do cliente. A visão do Sim. cliente, ele quer Então, que o mas monitor daycare peraí. dê o carinho igual ele Então, faz em vamos casa. lá. Um ano atrás, um daycare me chamou, porque um daycare estava com muito Border Collie, que hoje em dia tem Golden e Border pra caramba em daycare, né? Que as pessoas adquirem um Border e um Golden num apartamento pequeno e precisam do daycare. Tem gente que fala que agora o daycare chama Golden Care, ou Border Care. Daí, como eu criei Border Collie por muitos anos, eles mandaram a equipe deles vir falar comigo. Daí foi legal, porque eu troquei informações com eles. Eu percebi que os monitores eram bem crus, não sabiam nada sobre comportamento de cães. Daí eu falei assim, vocês não passeiam com os cachorros? Não, nossos donos não permitem que a gente passeie. E quantos dias os cachorros ficam lá? Até 7 dias por semana. Então assim, um daycare que tem uma equipe que não é muito bem treinada, onde os donos são tudo, como é no bairro muito movimentado, não quer que se passeie com os cães. Sim. Os cachorros ficam lá enfurnados com pessoas que não são muito... que não entendem, Preparadas de comportamento. preparadas, e os donos também não estão nem aí. O que o cara quer é o cachorro dele cansado, o cachorro fica lá 5, 6, 7 dias por semana, e não passeia, e não acontece nada. Então, assim, tem muito tipo de daycare, entendeu? Sim. E tem muito tipo de dono. Então, assim, é muito complicado a gente comparar todos os daycare falando que são todos iguais. Não. Que é muito diferente de escolas ou de creches humanas, que são, Sim. as creches humanas são parecidas, as escolas humanas são parecidas, mas os daycares caninos são muito diferentes um do outro por vários motivos. Pelo tipo de cliente, pelo tipo de monitor, pelo tipo de região, né? É muito diferente. Essa atividade que o Gustavo faz é uma particularidade dele legal e bacana. A Mas é uma creche- baita responsa. Sim, muito mais risco. exatamente. Mas é Esse porque ele pode tem fugir, cães, mas é porque esse- ele tem cães e equipe ideal para isso. Qualificado. Por isso que chama cão ideal. Boa. Obrigado. Depois a gente acerta aquele negócio lá. Não, mas é verdade. É uma então, realidade diferente. Como você falou, primeiro, a maioria são cães que são treinados por ele. Outra, quando eu montei uma creche urbana, né, eu tive essa ideia, inclusive atrás tem uma praça bem grandona, eu falei, poxa, eu vou abrir um portão aqui e vou tirar esses cães daqui para fazer uma caminhada nessa praça e tudo mais. O nível de aceitação dos donos, dos tutores, de tirar o cachorro de dentro da creche para pôr na rua foi mínimo. Foi o nosso caso. Então, o medo deles de colocar um cão na rua, principalmente porque a região tem roubo de cães e tudo mais, foi grande. Mas o benefício Lógico. não tem como. É engraçado você falar isso. A gente tem próximo ali também, a gente está na Chácara Clabin, né, na Vila Mariana, em São Paulo. É um bairro bem residencial e tem 2 cachorródromos públicos bem interessantes ali, né? Legal. E a gente tentou, quando abriu o último cachorródromo, não lembro que ano foi, a gente tentou fazer um dos passeios no cachorródromo. Então a gente ia com 20, 25 cães e foi muito legal. Quando a gente pegou uma época de final de ano que estava a cidade vazia, foi incrível. Mas aí começou, janeiro também foi sossegado, fevereiro começou a ter os cães do bairro mesmo. E aí a gente começou a falar, acho que vai dar problema. Por quê? Porque daí vem os cães que a gente não controla, que a gente não conhece, que muitas vezes não são equilibrados, ou se acontecer alguma coisa, uma brincadeira mais bruta do nosso cachorro, né, que está sob nossa tutela, que a gente está cuidando e acaba machucando outro cachorro, a gente também não sabe como interagir, então a gente parou. A gente ficou só com os passeios e fez os passeios internos, né? E os passeios da sua internas. equipe não interagem com os cachorros que aparecem. Não, Passa reto. Passa reto, ignora, Então, desvia. inclusive, esse é um risco, né? Às vezes você está com um cão de um cliente na rua e vem um outro cachorro e morde ele, né? Então, Agora, a gente isso também é importante Mas falar, vai tá? ter o dono que vai procurar justamente a creche que passeia com para o isso, cachorro. Sim. Então, assim, né? Tem é as aquilo que a suas- gente fala, É. o que o cliente busca, né? Sim. Então, tem diversas creches com diversos serviços e é muito em cima do que o
Sim. que o dono busca, né? O tutor busca. Só uma observação importante, a gente consegue fazer isso também porque a gente está num bairro, como eu falei, super residencial, todos os prédios são de alto padrão, com segurança. Então, lógico, corre o risco do cachorro fugir, se não estiver bem preparado, corre o risco de um atropelamento, corre, de assalto, pô, a gente está em São Paulo, corre. Mas a gente está numa situação muito controlada, né? Tem as ruas que a gente já conhece, todas as ruas são bem seguras ali, mas a gente já conhece o segurança, já conhece todo mundo. A gente criou um esquema de caminhar, onde tem uma pessoa na frente e uma atrás, que vai observando, tem uma comunicação, então é diferente, né? A gente nunca teve nenhum Foi problema. preparado para isso. Então acho que nem todo mundo pode tentar fazer o que eu estou fazendo e vai dar certo, porque depende da localização também, Lógico, né? lógico. É complexo mesmo. Agora, vamos lá, você falou uma coisa interessante agora, que foi assim, o que o cliente está procurando. E aí a gente cai num outro problema dos daycares, que eu vejo muito, que é o cliente o cliente é leigo. Na melhor das intenções, ele procura, como a gente já conversou, o lugar mais bonitinho, o Mais lugar próximo. mais E preço próximo, acessível. mais barato, e o lugar onde ele acredita, do ponto de vista dele, que o cão vai ser bem tratado. E o ponto de vista dele é tratar o cão como um filho, muitas vezes, né? A questão da humanização. Então ele vai procurar um daycare onde as pessoas chegam e fazem muita festa pro cachorro, interagem demais. E aí isso também vai gerar problemas, né? Sim. Isso é uma coisa que nós temos como premissa. O bem-estar do animal. É claro que Não do dono. Claro que nós vamos fazer coisas para proporcionar o bem-estar para o dono também, mas é um conjunto, né? Mas um exemplo, teve até engraçado isso, porque o cliente estava lá já há algum tempo, na verdade iniciou, né? Umas 2 semanas, e perguntando muito se a cachorra estava comendo. E tem um processo, o cão não quer alimentar, é um processo natural. Às vezes ele está sentindo um pouco o ambiente, as primeiras vezes e tudo mais. E ela pediu para colocar a cachorra dela na cama e dar comida para ela na cama. Bem, até aí nós temos uma caminha lá, colocamos ela lá e tentamos introduzir. Na outra semana, ela chegou com uma colher de prata e um prato de porcelana. E um colchão. Para colocar ela na cama e dar raçãozinha com a colher de prata no prato de porcelana dela na boca do cachorro. Não fizemos. Não fizemos. Perdemos o cliente. Perdeu. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas então, é uma das situações que o Dan falou, que às vezes é melhor demitir o cliente mesmo, porque não dá. Sabe, é uma coisa assim, cara... A gente vê imagens nas redes sociais de daycare que tem camas humanas dos cachorros. Sim. Você fala igual a cama da minha casa. Mas é pro dono ver, cara. Isso aí que eu tô falando. Esse é o negócio. E aí, por exemplo, o que isso vai trazer de benefícios para o cachorro e principalmente para eu trabalhar com ele no dia a dia dentro da creche? Vai deixar um cachorro mais ansioso, mais dependente. É igual você falou, muita gente procura o daycare para que o monitor fique lá sentado com o cachorro passando a mão nele. Isso. Começa a gerar posse. Isso. E quantas vezes o cara que tá olhando na câmera, que também acontece muito isso, fala assim, meu cachorro tá dormindo. Mas é lógico, ele brincou, ele tem que dormir. Mas eu não tô levando o cachorro aí pra dormir, mas você quer que ele fique brincando o dia inteiro? O tempo todo. Não é? É outra coisa que acontece. Não acontece? Antes, vamos falar já do assunto das câmeras, mas antes acho importante falar, tem alguns daycares que são instagramáveis, né? São lindos mesmo. E o pessoal posta foto demais, aí atrai porque é super arrumadinho. E esse esquema. Só que daí tem lá 40, 50 cães e todo dia tem um cachorro machucado. E todo dia eu tô falando mesmo, não tô exagerando. Tem um daycare, enfim, que eu conheço, que é enorme, cara. É o sonho de consumo. Tá no centro de São Paulo, 1.000 e poucos metros quadrados. 70 cães por dia. Lindo lugar, cara. Parece uma chácara, é bonito. Todo dia tem um cachorro machucado. E eu sei disso porque na frente tem um hospital de um colega que recebe esses cães machucados, que acontecem as brigas, né? Então não adianta. Tem até morte em daycare. Tem até morte em daycare. Eu sei que no bairro que a gente tem a nossa creche aqui no Morumbi, na região, tem muito daycare. E tem mortes relatadas em volta. Sim, e de morte acho que a gente tem 2 casos depois para contar, depois a gente fala. Mas vamos falar da questão das câmeras, né? Qual que é a opinião de vocês sobre ter câmeras com os donos acessando o tempo inteiro ou não? O que vocês fazem? Eu tenho 2 visões. Nós temos câmeras liberadas. Né? É muito complicado, é um assunto bem complicado, porque seria muito bom. Seria muito bom se tudo funcionasse bem com as câmeras. Tem dono que passa o dia olhando a porra Porque, por exemplo, eu já vi o meu sócio, o Vitor, ter que ir lá no daycare, meia-noite,
pegar a câmera e mostrar, ou colocar o cachorro na câmera para o tutor ver que o cachorro tá lá. Porque ele deitou em um lugar que não dava para a câmera ver. E tava dormindo lá. Sabe por que eu acho Então, que é boa a câmera? Pra gente conferir o trabalho da nossa equipe. Sim. Então, Muito mais do que pro dono ficar o tempo inteiro olhando e metendo o pé dele no nosso dia a dia. E por mais que nós temos confiança nas equipes, sempre há falha humana. Sim. Então ali a câmera também serve para uma forma de monitorar isso, da pessoa também sentir que, olha, eu não posso, eu tive problema em casa com o que foi na rua, mas eu não posso descontar aqui no animalzinho, além de não ser ético, né, maus tratos, tem uma câmera me vendo, alguém está me vendo. E o monitor, ele tem que saber que não é a creche que responde pelo crime, é ele. Sim. Os monitores têm que estar cientes disso. Então quem vai preso por maus tratos é ele. Então, eu vejo a câmera hoje mais positiva. Eu tinha uma visão diferente um pouco, não via como uma forma positiva, mas hoje eu vejo mais positiva. Eu acho que tem que ter, né? O pessoal que fica muito em cima, que eu já vi gente que está trabalhando no computador com outra tela do lado olhando, é uma semana, 2 semanas, depois ele começa a reduzir. Nós mas é importante, porque você é um proprietário de creche. Uhum. Você, pelo menos, está respaldado na imagem. Sim. Você sabe se a culpa foi da sua equipe, se a culpa foi da sua estrutura, se a culpa... Você sabe se aconteceu um acidente. Sim. Então, eu acho que para olhar a equipe, para olhar a rotina dos cães, é mais importante até do que os próprios donos ficarem olhando os cachorrinhos deles. Sim. Nós temos as câmeras, eu acho super importante, eu não vejo como não ter câmeras, né? Acho que é fundamental. Mas no início a gente fez as câmeras pensando em deixar aberto para os proprietários. A gente fez isso por 2 semanas. E a gente percebeu que a gente estava mais respondendo às mensagens do proprietário. Por que ele está deitado agora? Por que ele não quis comer? Por que ele não está querendo brincar? Por que eles estão brincando e o outro não? Por que a brincadeira desse é assim e o do outro não? Gera desgaste. E aí eu falei, não, mas calma, eu estou aqui para cuidar de cachorro, não dos donos, né? Então, enquanto os cachorros estão com a gente, é como se a gente fosse dono dos cachorros, então já fazer o melhor para eles. E as pessoas são pessoas que já confiam no nosso trabalho porque talvez já fizeram outro serviço conosco. Sim. Então a gente fechou as câmeras. E a gente, se for necessário, a gente mostra eventualmente alguma questão que ele queira ver e tal, mas nunca nem foi necessário, né? Então a câmera, de fato, é para a gente ter um controle dos cães, da equipe, ver se precisa melhorar algum processo, né? Mais para segurança também. Sim, né? Na minha opinião, essa é a melhor maneira, melhor função das câmeras, né? Esse é o ponto Mas ideal. aí vai ter o dono que não vai deixar o cachorro no daycare que a câmera não está aberta. Não tem problema nenhum. Mas é aquela questão... Sim, cada né? muito- Ele é cliente, ele pode escolher a creche que ele quiser. Isso é a mesma coisa a mesma questão do aceitar dar comida com a colher de prato na boca do cachorro, não. Aí você tem a sua linha de trabalho, o seu pensamento, o que é benéfico ou não. A câmera aberta, hoje nós temos uma creche que está com uma câmera aberta, que é a mais antiga, que é a matriz. Então, os novos clientes já não estão entrando com acesso à câmera. Justamente por isso, a câmera tem que ser uma ferramenta nossa de trabalho. Só quando está tudo organizado. Mas ainda tem os antigos ou amigo do antigo que foi para a creche e sabe que tem a câmera, que pede a liberação, que gera desgaste. Porque toda hora você tem que estar respondendo, olha, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. E às vezes você tem que fazer um manuseio por uma questão de desordem no daycare com os cães, retira um pouco da por que o meu cão está isolado? Isso faz parte do manuseio. Né? Mas eu acho também que o mais importante nesse caso é os donos de cães. Então, mas você não vê um pai, acho que não sei se pode, né? Isso. O pai querendo que tenha câmera na escola do filho. Sim. Boa. Se for para ser um comparativo, boa. Porque a referência sempre são filhos. Então, assim, você confia na escola que você botou seu filho. Sim. Por que meu filho está fazendo prova e o filho do outro não está no recreio? Porque a escola... Sim. Ela organizou. Os profissionais decidiram que essa é a melhor forma de fazer naquele momento. Porque seu filho faltou 5 aulas, não fez lição. É o nosso critério aqui, não tem problema. Entendeu? Normalmente os pais confiam nas escolas que eles põem os filhos. Deveriam confiar igual os pais de pets. Né? Os pais de pets, talvez eles estão, digamos assim, estão sendo mais exagerados que os pais de humanos. Mas eu acredito que não é só... É porque os pais de pets são mais novos, né? Então, mais jovem de idade, se você quiser. Mais novos que eu falo assim, a paternidade do cão é mais nova que a paternidade de um filho humano, vamos dizer assim. Como porque, historicamente.
eu trabalho com cães, o primeiro curso de 98. Eu não ouvia falar pai de pet. Sim, não existia. Não existia. Isso é Então, recente. isso é recente. Tá. Então, você está falando novidade, não é de idade. Esse então. comportamento Isso. de pai de pet. Isso. É recente, tá bom. E a questão do ser mais crítico ou não está envolvido só com eles, está envolvido com a sociedade nossa hoje. Que está muito mais, cuidado com isso aqui, mais cuidado com aquilo ali. Correto. Exatamente. Então, isso acaba difundindo para a questão dos pets, né? Eu vejo assim, são coisas que a gente passa no dia a dia, não tem como não conviver com isso relacionado a cães. Hoje é praticamente muitos casais que não têm filhos, pegam o cachorro, tem todo aquele cuidado e é muito criterioso. A questão da câmera, eu vejo mais também, né, muito pela insegurança que o pessoal tem em relação ao maltrato com animais, porque hoje o que mais se abre, grupos de cães, é maltrato na cabeça da pessoa, poxa, meu cachorro vai passar. Então essa insegurança pode, no caso do Gustavo, é bem bacana, porque ele tem uma proximidade bem maior com os clientes, né? Gera mais. Isso eu tinha lá atrás, quando eu ainda levava meus clientes de adestramento. Hoje eu já não consigo ter esse filtro mais, porque eu também não treino mais os cães. Então realmente o pessoal às vezes não confiam tanto, às vezes confia pela indicação. Uma outra coisa legal, né? A questão da indicação é muito melhor que você fazer uma captação, porque a segurança de quem está vindo por indicação é maior. Só para a gente ter uma ideia, você trabalha sócio proprietário lá de 3 urbanas e uma rural, vai? Rural. Quantas creches tem em Goiânia? 4, só as dele. O cara dominou. Quando alguém monta uma, ele vai lá e compra. Monopolizando. Eu acredito que deva ter mais de 20. Então dá para o cara, tem todos os tipos já, sim, né? Porque aqui em São Paulo deve ter mais de 200. Talvez 2.000. Eu estou falando assim, creches conhecidas, porque muito fundo de quintal, não é errado. Fundo de quintal. Porque tem a creche e tem um armazém de cães, né? Tem esse que também. Aí não é creche, aí é um lugar que você simplesmente vai armazenando ali e você nem sabe que cachorro que tá ali. Sim, e eu também, eu vejo muito que não é errado, sabe? Comecei assim, né? Pegando o adestrador, colocando uns cães lá. Então, assim, só que também tem outra questão. Às vezes a necessidade da pessoa, mas a gente tem muitas creches que a gente não sabe nem que existe. Não, mas o armazém que eu falo é o cara que põe o cachorro ali e não tem ninguém olhando. Ele simplesmente põe, e passa o dia e depois ele volta e fala, tá aqui, não tem funcionário. Não tem funcionário. Nem sabe o que o cachorro fez. Não sabe nem o nome do cachorro. Sei lá, é esse? Muitos treinadores fazendo. Existe que é o seu? Existe? Aqui em São Paulo? Pô, lógico, um monte. Esse aqui que é o seu? Não, é aquele. Tá, peraí. Entrega cachorro diferente. Isso. Manda cachorro. Já vi. Já fez? Já vi creche. Já vi creche entregar um cachorro. Na hora que a pessoa estava dentro do carro, a pessoa pegou, era uma treinadora, deixou uma cachorra de um cliente na creche. Foi buscar um border. Aí na hora que ela tá saindo, buscou? A treinadora buscou. E pegou outro? E aí na hora que foi pegar o cachorro, saindo com o cachorro, a pessoa lá do daycare, olha, volta aqui que o cachorro que você tá levando tá errado. Todo mundo errado. A pessoa que levou... Ela ligou pro cliente e falou assim, acho que eu tô acabando o seu treinamento, o cachorro tá ótimo. O cachorro tá bacana. Até mudou de cor. Mudou bem. Pena que o cachorro é outro. Eram 2 borders marrons na época, então assim, é um negócio que... E Golden, que é tudo igual. Piorou, né? Mas você falou do negócio de Golden, é interessante. Golden, ele vem reduzindo o número de Goldens em creche, aumentando pra gente lá, pelo menos. Tá reduzindo? Reduzindo o número de Goldens e aumentando muito de border. Sério? Olha só. É até engraçado. Tem dia que tem bastante mora numa região, talvez que o border ainda seja muito usado aí perto dos sítios, nas fazendas, né? E acaba indo pra cidade, né? Alguns casos. Mas aqui em São Paulo eu acho que o Golden ainda tá mais que o border. Goiânia não é fazenda, viu, Dan? Mas o fazendeiro mora em Goiânia, entendeu? Sim. O filho do fazendeiro, entendeu? Então, se o pai tem lá o cachorro para pastorear, acaba que o filho, o cunhado, o genro, o primo, acaba tendo. Acontece, são casos... Eu brinco porque muita gente... imagina Goiânia, já vi muita gente falando, cara, cheguei aqui, achei que a região em volta aqui ia ser tudo gado, fazenda
E não é bem assim, por isso que eu brinquei. Mas tem casos assim de... Não, você de tem cães muito que- border aqui em São Paulo. Eu acho que em Goiânia proporcionalmente deve ter mais. tá aumentando muito, tá Entendeu? aumentando muito. Por isso, Sim, é porque possível. o cachorro que está muito popular nas fazendas acaba indo. Se ficou popular em São Paulo, acho que em Goiânia tem chance de ficar sim. mais, entendeu? E o percentual que aumenta de borders também é o percentual que aumenta de borders agressivos, né? Porque o pessoal não está preparado para... É um cachorro de trabalho difícil, né? O Dan sabe falar melhor, com certeza. Mas é um Ah, é cachorro um que não é cachorro pra qualquer um, sensível, né? né, Sim, meu? é. É. Um cachorro sensível e a pessoa não estava dando uma vida adequada, os estímulos adequados, né? Não dá o que o cachorro precisa e o cachorro, a pessoa erra a mão, né? Sim. Até na creche, o dia que nós montamos muita rotina, mais ou menos pela turminha que está no dia. O dia que tem uma turma elevada de borders, você tem que mudar É o dia da pouquinho. ovelha. É o dia da ovelha. É Boa. aí, É o ó. dia da ovelha. É o dia que tem que pôr a ovelha lá de enriquecimento É o dia, ambiental. é o dia. Ó, isso aí Uma foi- ovelha com 10 border. É. Essa foi. Vamos a gente tá dar brincando. bem-estar para os borders Sim. e vamos zoar a vida da ovelha. Vamos detonar com a vida da Puta, ovelhinha. esse negócio da ovelha, eu postei ontem, né? Lá no meu Instagram, lá uma cliente me mandou mensagem de noite, 10 horas da noite, 10h30, falando, Gustavo, eu achei um absurdo aqui no daycare onde eu levo o meu cachorro, que agora tem uma ovelha. Eu falei, mas uma ovelha de verdade? Ela falou, é de verdade. Eu falei, cara, como assim, né? Não, o cara falou que é para enriquecimento ambiental. Eu achei muito estranho o cara falar que ele postou no Facebook, no Instagram dele, falou assim, a ovelha é pros cães. Enriquecimento ambiental pros cães. Eu falei, cara, mas deixa eu ver. Aí peguei lá o Instagram da creche, não sei o quê. Um bebê ovelha, uma ovelhinha, Coitado, filhote de, sei lá, coitado. 3 meses e meio, 4 meses. É uma sacanagem, né? Não, é a muito... questão nem é de sacanagem, porque é lógico que é maus tratos com essa ovelha. Sim. A questão é de que O próprio esse cães. proprietário da creche não tem noção do que ele está fazendo. Porque hoje em dia, uma das coisas tão importantes quanto câmera é enriquecimento ambiental. Então, Sim, vamos falar disso. assuntos importantíssimos de creche, né? Então, esse cara quis inovar no enriquecimento ambiental. Sim. Na verdade, ele zoou como ovelha. E com os cães também. Sim. Porque pode virar posse de recurso, pode virar Pode. um comportamento predatório, Sim. pode virar um comportamento de pastoreio, Lógico. pode rolar briga entre eles, pode rolar cães assustados, Sim. não é? Pode ser bem traumático, né? Inclusive para a ovelha, né? E para a ovelha é um animal de rebanho, que se protege. Aí o pessoal não gosta de falar que tem líder de cães, mas na ovelha tem o líder lá da ovelha, do rebanho, que protege e que toma mais conta, que é a ovelha mais experiente, geralmente. E agora tá uma ovelhinha de 3 meses, sozinha, fora do rebanho, fora do ambiente natural, com piso diferente, com alimentação diferente, com rotina diferente, com cães rodeando e rosnando e latindo. Usando latino. Mas Cara. vai ter que arrumar um comportamentalista para a ovelha, que vai zoar a vida dessa ovelha. Tá louco, tá louco. Enriquecimento ambiental, muitas vezes esse é um dos enriquecimentos ambientais que é para outro ser Pro humano. dono. Para o dono e para outros seres humanos malucos que acham que isso é legal. E pior que assim, Acha bonitinho, né? Meu cachorro interagindo tem com, uma ovelha com a lá. ovelhinha. não, mas sabe o que é pior? Porque assim, o Instagram do cara tá bombando. Porque a ovelhinha, é óbvio que ela é muito bonitinha. É boazinha, 3 meses, bonitinha. E o pessoal tá passando lá pra ver, então ele põe a coleirinha, fica na frente do estabelecimento, o pessoal passa e tira foto, aí já posta, aí já fala. Então o cara tá tendo... Esse é o pior. O cara faz um negócio mal feito e consegue ter tem uma boa procura, acolhida na internet. A internet aceita, né? Sim. acha Para bonitinho. você quer é tirar falta de foto. informação, né? Ele Era muito melhor ele ir numa fazenda de ovelha, esfregar os brinquedos nas ovelhas e jogar lá no daycare dele os recursos, Sim. não vamos chamar de brinquedo, né? Vamos falar os recursos, Recurso, é. e dar esse estímulo sensorial, olfativo para os cães. Sim, E aí eu outras postei- Botar formas. uma ovelha, Eu postei até o vídeo que uma veterinária comportamentalista fez, que é a doutora Carolina Luz, fez exatamente isso. E foi super legal, numa outra creche que é bem conhecida em São Paulo também, que é a Dog Solution. Enfim, fez, Sim, isso é e bem legal. super legal, pô. bem legal, passaram os paninhos nas vaquinhas, nas ovelhas, nas cabras, sei lá, no porco, onde quiser, e depois espalhou, deixou os Ele cães fez um interagirem varal, com isso. Pegou os panos, fez um varal e os cães ficaram farejando. Bem legal. E legal que nesse aí, eu não sei nem se foi a intenção, mas acabou sendo, foi um enriquecimento também pros animais da fazenda, porque Que foram massageados. foram Foram massageados, receberam interação, porque eles adoram, né? E começam a fazer carinho e tal. Então tá lá a vaquinha lá. Isso sim, porque esse cidadão aí que trouxe a ovelha, que ele relatou que ele ficou meses estudando Estudando, enriquecer pensando. o ambiente. Porra, estudou internacional, meses, não sei onde. Viajou É. quilômetros, milhares de quilômetros para buscar uma ovelha. Esse cara tá viajando. Agora, essa outra doutora aí, essa outra creche,
fizeram direitinho, deram uma boas ideias, entendeu? Sim. Né? Se pudesse, o cara viu, e se essa pessoa fazendo direito, e falou, por que não? Então, trazer a própria ovelha para cá. Sim. Teve aquela ideia de gênio, né, com o Jota. O que o Gustavo falou assim, poxa, o Gustavo ainda falou, pô, ainda tá tendo visualização e tudo mais, pessoal, é porque ele ainda pegou na parte emocional. Sim. Quando ele falou que ele foi lá e salvou a ovelhinha, que tirou no meio, estava sendo pisoteada pelas outras ovelhas, correndo. Então, aí, na hora que ele jogou nisso, ele trouxe muita gente pro lado dele que desinformação. Acha bonito isso. Então, exatamente, desinformação. É bonitinho, mas é ordinário. Não, sério, é uma loucura. Tá bom, você ir num lugar que tem couro de animais e talvez levar no daycare, beleza, né? Sim. Pode ser uma ideia. Sim. Mas você botar os animais vivos lá para sofrerem pressão ou sofrerem maus tratos dos outros animais, pelo amor de Deus. Não é a melhor proposta, não. E eu acho importante falar, já que a gente tocou nesse assunto, né? O pessoal comenta, Gustavo, mas as ovelhas não estão acostumadas com os border collies pastoreando, mas é outras que não estão em rebanho, tem as ovelhas mais experientes, vão colocar com cães, tem o jeito certo de treinar os cães, vai colocar no redondel, vai usar guia, porque tem cão que tem um comportamento mais de predação do que de pastorear. O border collie que pastoreia não pode machucar uma ovelha. Sim. Então é feito todo um treinamento até chegar lá. Agora, os cachorrinhos da creche com uma ovelha filhote vão destruir essa ovelha. Totalmente diferente, Sim, né? Sim. Agora mesmo começa a colocar uma galinha, um porco. Sim. Se isso for uma coisa aceita. Não, mas a sua creche de cachorro pequeno, você pode botar ratos. Isso. Eu recebi uma postagem quando eu fiz isso aí. Eu recebi olha, já vi com galinha e com porco. Um daycare com galinha e com porco. Eu nem perguntei qual é, porque eu falei, meu Deus do céu, o povo tá ficando maluco. Como é que deve chamar um daycare desse? Porco care? Chip house? Chip house. Porco house. Chicken house. Chicken house. Chicken house. Chicken care. Ratos também. Animal care, né? Aí já fica para todos. Care, né? Pra cobra lá. Goiânia tem um hotel de animais, né? Mas eu acho que é só hospedagem. Eu acho que eles não utilizam. Mas é para humanos? Não, hotel de animais. Você pode ficar hospedado lá tudo? Pode. Eu também sou animais. Dependendo do ser humano, pode ficar. Né? Vamos voltar a falar sério. Vamos falar de enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental. Como que é para vocês? Eu tenho uma visão diferente, eu vou concordar com a de vocês, tenho certeza, mas o que a gente faz é diferente. Como que é na de vocês lá? Bem, a rotina é trabalhada muito em cima, é planejada em cima das necessidades sensoriais, né, físicas de cada animal, de cada porte, porque uma coisa é montar um EA para grande porte, outra coisa é montar um EA para pequeno porte. Nós temos nós vimos quem essa... não sabe, EA é enriquecimento ambiental. Isso. É uma sigla muito comum da gente ver por aí. E por falar já que a gente está traduzindo, né, fazendo um glossário, você falou a palavra forragear. Explica para o pessoal em casa o que é forragear, porque eles devem ter ficado talvez confusos. Forragear é, por exemplo, o cão procurar objetos, comida no meio de folhas, feno, né? Ele vai desenvolver um comportamento natural dele que ele faz normalmente na natureza, né? Então, assim, tem cães que não gostam disso, né? Então, você tem particularidades. Os pequenos, de pequeno porte, são bem difíceis de você conseguir montar algo que agrade eles. Como nós vimos, eu vi mais isso, né? Quando teve a creche só de pequeno porte. Então, nós trabalhamos muito com a parte sensorial, trabalhamos muito com a parte de propriocepção com eles, de pequeno porte, né? Colocando pisos diferentes, situações diferentes. Então, e depende muito do grupo que vai estar no dia. Então, nós hoje conseguimos mapear um pouco disso para gerar um enriquecimento ambiental mais adequado para o grupo do dia. Os cães têm muitos comportamentos naturais que a gente tem que ajudar a desenvolver no daycare, né? Sim. Já que os donos não estão providenciando isso, Sim. Né? A gente tem que, de alguma forma, transferir para dentro do daycare situações estimulantes que talvez eles tivessem na vida selvagem, natural deles, sim, né? Sim. É complicado isso, porque aí depende do tamanho da creche, depende do tipo de cliente depende que você da tem. necessidade do cão específico, né? Muito isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram, de verdade, mas no nosso espaço o que a gente faz
o que vocês fazem, eu acho que é o que tem que ser feito mesmo, né? Na nossa realidade, o que a gente faz é outros cães são o melhor enriquecimento mental para aqueles cães Que mesmo. acaba sendo né? toda a creche, né? Exato. E é isso, a gente deixa eles terem um comportamento bem natural mesmo. Mas você tem utensílios que você usa lá? Sim, temos alguns brinquedos que a gente utiliza, mas a gente não interage com os brinquedos, deixa os cães interagirem, né? Não, piscina de bolinhas, não, piscina de água. Tem... A gente não tem. Não, algo assim que mas sim, mas pode ter. né? Pode Sim. ter, né? Sim. Você pode ter, por exemplo, vou mudar algumas coisas parecidas com agility, não precisa fazer agility. Sim. Mas um pneuzinho para ensinar o cachorro alguma coisa, sei lá, interagir com o cachorro de alguma forma. Eu acho que Eu acho isso legal, sim, É. acho bacana. A gente não faz no nosso, mas acho bem interessante. Às vezes nós criamos dificuldade de deslocamento para os cães, o tipo de corredor que eles têm que passar com obstáculos diferentes para que eles movimentem, façam a parte física e mental ao mesmo tempo, né? E depois faz uma Legal. premiação, alguma coisa assim. E assim, ó, a maioria dos daycares são abertos, né? Abertos. Ó, Tá, sim. E quando chove, o que vocês fazem? Nós temos área coberta. Mas é grande, Grande, pequena? que dá Quantos pra- por cento qual é o tamanho dessa área? Eu acredito que uns 30% do nosso Tem que pátio. ter. Eu acho que no nosso é uns 25%. Tem que ter. Porque aí você faz atividades mais cognitivas, né? Sim, sim. Mais diferenciadas, né? Mas dá para trabalhar o cachorro num dia de chuva, não dá? Sim, dá para fazer e muda o estilo da atividade, né? Apesar que eu não gosto de atividade com muita correria com os cães. Então, eu prefiro espaços um pouco menores, que os cães trabalhem mais a parte mental do que a parte Sim, física porque em tem si. daycares que não tem especialista, que é pura jogar bolinha. Sim. E aí rola briga. E aí Isso. é posse por recurso, é machucado, acidente, é pancada. Sim. Uma das coisas Né? que eu oriento muito a gente fala-se muito do border, porque 4 bolinhas que você manda no pátio, a pupila já dilata, ele já muda totalmente. E aí você tem o caso das brigas, que nem sempre o cachorro está sob controle, né? Eu acho que teve até um estudo, eu estou tentando procurar isso, sobre o quanto ficar jogando bolinha intensamente com o Border Collie atrapalha a parte neurológica dele. Eu estou tentando buscar isso, que eu vi isso, não sei se vocês chegaram a ver. E eu já vi cachorro border que você Não pega só a bolinha na neurológica, mão. física também. O pessoal ainda joga a bolinha Pro alto, pingando, né? O cachorro sai com as quatro Eu falo, patas e "Meu, cai. pelo amor de Lesão na Deus." cervical. né? Não, é bem complicado. Mas eu vejo muito daycare de pessoas inexperientes de daycare que estão começando, que é um pátio com poucos recursos e o maior recurso que tem lá é a bolinha e o monitor fica com a bolinha. Com a bolinha realmente você controla os bichos. Mas você também deixa eles meio paranoico com aquilo lá, né? A chance de ter uma briga, desenvolver posse de recursos. É. Pô, o negócio é muito legal. Tá todo mundo ali querendo aquilo ali. É uma única bolinha. Não, A aí chance de... Então, o mais legal é que tenha 30 bolinhas no pátio. Aí Sim. tudo bem, você não fica jogando. Deixa de interagir com as bolinhas. Aí tudo bem, né? Não é? Sim. E concordo também com o Gustavo que um dos maiores enriquecimentos é a interação dos cães. Por isso que eu te comentei que eu acho bacana que os cães irem para a creche para brincarem com os cães. Não perde um pouco. E assim, o enriquecimento que a gente vê muito na internet, nas redes sociais, é muito mais para encher o olho dos humanos, Sim. Sim. né? Então, assim, às vezes aquele lá o cachorro tá se lixando para aquilo O lá, benefício que tá. mas o dono fala, que bonito que tem naquele daycare. O dono, como ele não tem muita noção, ele humaniza, né? Aquilo lá ele é bom para humano, mas não é bom para cachorro. Por exemplo, eu não gosto de piscina de bolinha. Não gosto. Podemos até, foi fazer uma gravação lá, jogou um saco de bolinha daquelas plásticas na piscina para visualmente ficar legal, um vídeo, mas a atividade com bolinha, piscina de bolinha, eu acho muito arriscado. Mas acho que o cachorro come a bolinha? Eu já vi Goldens tirar 16 bolinhas de dentro Nossa Senhora. que comeram bolinha. Não, mas eu acho que Esse aí foi um é caso aquela- que aconteceu real. Não, mas isso aí é aquela coisa, né? Cada daycare tem um tipo de cliente e tal, né? Se você Sim. conhece bem os seus cachorros, você pode fazer alguma atividade. Se você não conhece, é melhor não fazer mesmo. Eu concordo com você, até piscina mesmo. Sim. Porque tem gente que botava piscina funda, que os cachorros tinham otite, tinham problemas graves, né? Talvez a melhor piscina seja rasinha, que os cães só interajam ali, corram, né? Tá, mas aí tem cliente que vai querer que realmente o cachorro mergulhe e nade. É bem complicado a gente falar isso é certo, isso pode, isso não pode. Depende, nós temos aqui, certeza que se a gente tem aqui, nós todos juntos, 6, 7 daycares, os 7 são diferentes, Sim. né? Agora,
A gente falou eu comentei até de um caso aí de um daycare super bonito, não sei o que sempre vai parar cachorro no hospital, mas por mais cuidadosos que nós sejamos, é inevitável. São cães, eles estão brincando e às Sim. vezes pode acontecer um início de briga, se separa rápido, ou brincando se machucar, né? Como que vocês lidam com isso? Porque para o proprietário é sempre muito ruim, né? Na cabeça dele é ruim, machucaram o cachorro dele no espaço, né? Não Como é, cuidaram, né? Não é, cuidaram. como é que vocês fazem? Bem, o procedimento, quando se acontece, Isso. Vocês têm, lógico que a gente tem que evitar ao máximo, né? Não vai acontecer. sim, vai acontecer. Mas vai acontecer. Como Exato. acontece numa colônia de férias de uma criança, Exatamente. na escola de uma criança. Exato, mas na escola estão brincando, jogando futebol, um tomou uma bolada, um quebrou aquela pé, parte ali, quebrou o pé, um dedo no olho, caiu, braço, limpou, brigou mesmo, Brigou. rolou uma briga ali entre Então, dois amiguinhos que se desentenderam, acontece. enfim. Né? Agora na creche também acontece, por Sim. mais cuidado que a gente tome, vira e mexe, tem um princípio de briga, que a gente precisa ficar atento ali e intervir. Agora, como é que você comunica isso para o dono? A primeira, vamos dividir isso, né? Em caso de uma briga, nós comunicamos, se for algo que foi esporádico, aconteceu, foi um evento, nós avisamos que aconteceu e começamos a monitorar diferente e tentar levantar o que aconteceu para que disparasse aquilo, para que não aconteça mais. O segundo caso, que seria o cão que começa a ter mais eventos assim, chama o dono ou o tutor, conversa com ele, vê o que está acontecendo fora dali, se mudou alguma coisa na rotina, né, que proporcionou aquela mudança de comportamento lá dele, e se for insustentável ele ficar lá dentro, né, que, por exemplo, igual o Dan falou, tem pessoas que simplesmente levam o cão para a creche, tem pessoas que levam o cão para a creche e fazem atividade com ele no dia a dia, caminho, e deixou de caminhar, o cachorro chegou mais estressado na creche e promoveu uma briga. Nós vamos orientar a continuar com as atividades. Se não... Tem que assumir também, né? Quando acontecer na nossa estrutura, se tiver um gasto veterinário, a gente tem que assumir. Isso é o outro e ponto. Contar na mesma hora. Assim, ó, eu não humanizo, eu tenho raiva de quem humaniza porque faz mal pro cachorro, mas eu comparo muito com criança, Sim. que é a mesma responsabilidade, né? Então, se uma criança tem um problema na escola, a primeira coisa que a escola faz é ligar para os pais, Sim. né? E vai acontecer. Obrigado. Porque se não é para acontecer nada, é melhor você deixar seu filho em casa. Mesmo na sua casa vai acontecer coisa. Sim. Entendeu? Vai acontecer. O nosso lance é que esses eventos sejam cada vez mais esporádicos. Mas que vão acontecer, vão. Mas a gente aprendendo em cima desses eventos, a gente vai melhorar a estrutura, vai melhorar a capacitação dos monitores, vai melhorar a capacitação dos donos, para eles entenderem e talvez resolverem isso de uma outra forma também em casa, né? A questão do que você falou, tudo tem que ser informado pro tutor. Teve um acidente, primeira coisa, tem um procedimento e o veterinário indicado já vai deslocar com o cachorro para esse veterinário e já vai informar o dono do cachorro. Então, estamos deslocando para lá. Depende muito também do nível de gravidade desse evento, né? Então, por exemplo, às vezes primeiros socorros, a gente já tem parceiros. Mesmo assim, tem que a primeira coisa avisar o tutor. Estamos deslocando com o cão para lá. Você quer que leve em outro local? Se dá tempo de levar em outro local, sei lá, o cachorro às vezes bateu a cabeça, deu algo mais grave, aí raro, tem que... É bem raro. Sim, desloca o mais rápido possível e já comunica o tutor se quer que leve para outro lugar, alguma coisa assim. Mas e assumir as responsabilidades, né? Está dentro do nosso espaço. Então, a responsabilidade é nossa de arcar com o que foi ali, a não ser que seja, poxa, o cachorro tem... Uma lesão aconteceu, um bulldog. Ele já tinha tendências, ele fez um salto e herniou. Teve que fazer cirurgia. Pagamos tudo. Depois descobrimos que o cachorro já tinha uma série de problemas, porque o nosso veterinário era o veterinário dele, coincidentemente. Mas a gente souber do nosso cliente, a gente tem que se cercar, né? Sim. Ó, eu vou contar um caso engraçado que são dois casos e os dois são com bulldogs. Os bulldogs, eles têm muita história para serem contadas aí de creche, né? Mas uma não aconteceu comigo, aconteceu numa outra creche e a outra aconteceu na nossa, tá? Um cliente nosso que chegou por indicação de outros clientes, né? Outros dois clientes que já eram nossos clientes há muito tempo, e ele deixou um bulldog inglês com a gente.
numa semana que estava tendo acho que uma reforma na casa, alguma coisa assim, então ele estava 2 semanas, enfim, ficou todos os dias para passar o dia enquanto estava tendo a reforma. Então deixava de manhã, buscava à noite por 2 semanas, tá? No terceiro dia, né, desse esquema, né? E é um cachorro que já tinha acho que mais ou menos 5, 6 anos, não lembro exatamente agora, já estava com problema de locomoção, né? Estava um pouco acima do peso, né? E aí o cachorro, 4 horas da tarde, cara, eu tava lá nesse dia, eu não costumo ficar tanto assim lá na Vetidão, mas nesse dia, por sorte, eu tava. Começou a chover forte. Só que antes de começar a chover, aí choveu, parou, eu falei, puta, eu vou aproveitar e levar o Bulldoguinho até a esquina, que ele não podia andar muito, porque já tinha problema no joelho. Então ele não fez os passeios com todo mundo, sabe? Ele ficou fora da rotina de passeio. Vamos levar até a esquina, ele faz um xixi, dá uma passadinha e volta. Cara, começou, quando a gente chegou na esquina, que é tipo 200 metros, começou a garoar de novo. O cara falou, pô, eu vou voltar, não vou andar mais, né? Ele já ia andar pouco, mas voltou. Cara, ele voltou, ele entrou no nosso espaço, a chuva apertou, caiu a energia, então o negócio das câmeras não funcionou, caiu a energia, esse cachorro chegou de ir até a esquina e voltar, e começou a ter um treco, cara. Começou com a língua roxa, começou a convulsionar, a língua roxa, a gente pegou esse cachorro, viu como tava, corremos para o hospital veterinário mais próximo, né? Chegou nesse hospital, tava sem energia também, era no mesmo bairro, né? Então, sem energia, e aí tinha um gerador, não sei o que, começou a ter os cuidados, esse cachorro ficou internado, né? Aí avisamos o dono, o dono veio de longe, super preocupado, a nossa veterinária ficou direto lá, eu fiquei direto lá, aí tive que sair para ter aquele, voltei de madrugada, 11 horas da noite ver, 11, meia-noite, ver como é que tava o cachorro. Aí o dono chegou para mim e falou, Gustavo, fala a verdade, vai, o que aconteceu? Ele falou, cara, não, lógico, é normal, cara, desconfiar, Todos né? falam isso. Mas o cara sabia que o cachorro dele tinha alguma coisa. Sabia, mas assim, aconteceu conosco, né? E não tinha câmera para mostrar, porque acabou a energia, cara, né? E o cara falou, ele falou de boa, ele falou, cara, fala a verdade para mim. Eu falei, cara, a verdade é essa. Se não fosse isso, cara, eu não ia nem estar aqui preocupado. Eu tô aqui com um veterinário aqui acompanhando. Nossa, eu tô aqui 11 horas da noite para conversar. Aconteceu isso, cara. Infelizmente aconteceu. Bom, o cachorro ficou internado. No dia seguinte, no mesmo horário, cara, tipo 4, 5 horas da tarde, o cachorro internado, entubado, aconteceu a mesma coisa. Ficou do nada com a língua roxa e não sei o quê. Aí fizeram lá as manobras que tinham que fazer. Nessa noite, o cachorro morreu, né? E aí... Qual foi o diagnóstico? Cara, ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu. E aí o cara falou, pô, Gustavo, não sei o que. Eu falei, cara, ó, se você quiser que eu pague isso aqui, eu pago, não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu foi isso. O problema aqui não é dinheiro, o problema é você. Eu sei que você tá chateado, eu também tô. É muito ruim isso que aconteceu. Ia acontecer na sua casa. Mas ia acontecer na sua casa. Exato. Tanto é que aconteceu aqui no hospital veterinário, o cachorro entubado, cheio de gente olhando, né? E aí, óbvio que o cara ficou chateado, mas ele entendeu a situação, entendeu que realmente não era um caso que a gente fez alguma coisa para ter acontecido, mas é um risco que acho que todo dono de daycare tem que entender que pode acontecer. E se não tem uma reputação tão boa, como eu já tinha 2 pessoas indicando, pessoas que adoravam o nosso espaço, e ele chegar para essa indicação, como é que fica isso, né? É complicado isso, é bem complexo, né? Nós tivemos um caso também de um Spitz. Coincidentemente, estávamos mudando toda a estrutura da creche de mini, né, dos cães menores, a recepção toda, eu mesmo mudei toda a recepção lá e eu mesmo desliguei e desligamos as câmeras e solicitamos para a empresa vir colocar a câmera no outro local que estava sendo o escritório. Nesse período, um Spitz me quebra a perna. Bem, nós vamos acreditar no que o monitor passou. Até então, ela foi pegar o Spitz tentou movimentar, pulou, sensível, todo mundo conhece, quebrou a pata. Tranquilo. Pagamos tudo. Estamos pagando ainda algumas coisas que sempre ele está tendo que voltar lá. Acho que R$8.000 e tal. E fomos denunciados por maus tratos. Por quê? Pelo dono? Pelo dono. Então, denunciado aonde? Tem uma que é da Polícia Civil, que uma delegacia uma delegacia especializada. E eu até conheço a delegada, já foi cliente minha, conversei com ela, expliquei, ela falou, infelizmente temos que fazer, né, todo o processo. Aí mas você não foi condenado? Ela pediu... Você não foi condenado? Não, ela pediu imagem de câmeras, falei para ela, infelizmente, legal que tínhamos também as mensagens comprovando troca de que não tinha câmeras e a empresa não estava indo ligar. Então, o Vitor tinha. Fica a dica, né?
é melhor fechar esse dia. É, uma coisa que pode... Decretar o feriado, porque é lei de Murphy. E pode acontecer Exatamente. como aconteceu no meu caso, a chuva que acabou a energia, uma loucura, né? Bom, Enfim, se acabar a energia também não vai ter. você não vai falar, o pessoal veio buscar os Veio buscar cachorros os aqui. cachorros. Pessoal, Tá, Não, e cara, sabe quantas vezes acabou a energia nesses 8 anos que a gente tá lá? Tipo, 3 vezes, cara. Mas uma foi nesse dia, uma loucura. então, são coisas assim... conheço meus sócios, são pessoas íntegras, boas pessoas, gostam de animais mesmo. E passamos por uma situação dessa. Todo mundo preocupado, porque as pessoas vocês acham que... perderam muito cliente? Não. Acho que a boa relação que nós temos também com clientes e a questão de... Isso foi para lá na internet? Virou um Então, foi buchicho uma na coisa cidade? também que ela não colocou. Não, também não virou buchicho. Ah. Foi uma coisa, foi uma denúncia Mas direta. como foi essa denúncia? O que aconteceu no final? Ele foi lá e fez a denúncia como se o cão tivesse sofrido um maus Jogou, tratos. jogou ele, como se o cara tivesse jogado Mas ele. o que aconteceu? A delegacia foi lá e foi no espaço? Como Entrevistou que o monitor, me chamou para conversar com o monitor, acho que o Vitor ou o Rafael foi lá e conversou também, como testemunha, tudo. E acabou que até agora não deu nada. Eles mesmos falaram, não vai dar nada, porque foi uma coisa que a gente entende como Fortuita, rotina, né? então... Mas é uma coisa chata. E é legal a gente falar isso aqui, porque Não às é vezes uma- o pessoal acha que é muito fácil, né? Ah, não, vou abrir, nossa, isso vai dar dinheiro, meu. O cara põe lá Sim. 40 cães, cada um paga, sei lá, 50, 100, 200 reais, maravilha, né? Vou ganhar uma grana com Olha isso. lá, tem tantos cães lá, multiplica pelo valor da diária. Faz a continha, Às vezes ele de chega lá, padeiro, às vezes sim. ele chega lá, deixa um dia, né? E aí paga o valor de uma diária em vez do valor do plano, que é claro que reduz. Aí multiplica aquilo ali por meio e fala, ó, caramba, o negócio é bom, né? E não vê os custos que tem por E a trás. responsa. Como A diz na internet, responsabilidade. não entra não se não tiver a ajuda de um profissional. Exatamente. Mas fala uma coisa, você falou que você treina seus monitores, né? Sim. Como é que funciona esse treinamento? Eu tenho uma base, eu tenho um curso para profissionais de adestradores, né? Um curso profissional. Então eu fiz uma filtragem dele, levantei as coisas necessárias para Pro os monitor. monitores. Né? Claro que tem algumas particularidades que não tem no curso de treinador, mas a base de conhecimento de comportamento tem que ser. Tem E que quanto ter. tempo isso dura? O curso em si, né, a parte teórica, 2 dias. 2 dias de teoria. Mas o cara vai botar a mão na massa quando? Depois de quanto tempo? Ele começa a supervisionar nos pátios, começa a olhar, acompanhar os pátios, mas ele não fica sozinho nunca, né? Tá sempre acompanhando de alguém, até ele pegar uma experiência e fazer plantões e tudo mais. ficar E a sozinho. média que você tem aí, do cara que começou até quando ele vai ficar sozinho, quantos dias? O cara que não sabe nada até conseguir tocar. Varia muito do desenvolvimento de cada Não, monitor. fala por média. Acredito que 2 meses ele consiga. Uhum. Depende do número de cães também, mas em média Então 2 quer dizer meses. que se você perder um monitor, você não pode pegar um que está passando na rua, que gosta de cachorro, Não- e botar para nunca. trabalhar no dia seguinte. Dan, nós estamos tentando completar o Que quadro. isso rola muito. Sim. Nós estamos tentando completar o quadro nosso há mais de um ano. Então, assim, o critério também, a pessoa que vai Sim, eu trabalhar vou te falar, também. o porque trabalho tem de muito- daycare do monitor não é fácil, turma. Não se iludam. Não. Por isso que ele não consegue ter tantos monitores assim. É, O e cara vai lá achando que dá uma romantizada, É. e quando o cara vê que o trabalho é pesado, que o trabalho é de responsa, que o trabalho é complicado, dá para trás. Sim, Ou bota uma ovelha. ou coloca mais ovelhas, né? É porque o monitor ele acha que ele vai lá e vai ficar passando a mão no Tirando cachorro, fotinho. brincando, jogando, É. E a realidade é outra, limpar Limpar xixi, cocô, limpar cocô, né? Falar com o dono, mandar Falar com- fotinho. Dá medicamento. Dar medicamento, dar né? alimentação, dar as refeições, levar pro dormitório, escovar o cão, Entregar, fazer E receber. atenção o tempo inteiro para ver detalhes, né? Putz, o cachorro tá tossindo, não tá tossindo, teve diarreia, não teve Sim. diarreia, tá no... Hoje não ele está é mais assim. cansado, hoje está mais ativo. É. Então tem premissas para isso, né? E tem que ser pessoas dinâmicas, bem dinâmicas, porque pessoas entram em teste lá, primeiro dia, pô, muito bem, aí segundo dia você vê que já não tá, terceiro dia tá no celular, porque é uma coisa também que é difícil demais a questão do celular, porque, Ele tem poxa, que usar para trabalhar. usamos E aí para usa pra trabalhar, é uma discussão que nós temos. Eu sou contra restringir celular, eu acho que você Lógico que tem que não, mais. Eu falo Você tem com que meus criar mais a funcionários por cultura. WhatsApp. Você tem que Como é que criar você vai? mais. E o cliente também, e o funcionário manda foto por WhatsApp. Sim, você tem que
além da ferramenta, né, você restringir a pessoa, você tem que criar a cultura dela realmente de ter a responsabilidade de olhar os cães e olhar menos rede social e tudo mais. Que o problema é isso, acaba que virou um vício, né, nosso. E dia a dia. quantos quantos cães por monitor? Eu acredito, depende do espaço, da atividade, mas eu acredito que um monitor para 8 a 10 cães não vejo, não sei a opinião de vocês, mas Não, eu acho acho que- que acredito um monitor de 8 a 10 cães é um negócio legal. Uhum. É, e Dá para dar uma qualidade cada no... creche tem uma realidade Sim, diferente, sim, né? sim. Financeira, de tipo de cachorro, de estrutura. Sim. Então é bem. Mas eu acho que é isso. Deve ser um número entre meia dúzia e 10, um monitor, né? E assim, você tem folga, você tem férias, tem monitor que fica doente, então é mais que isso, né? Sim, então você deixa sempre alguma pessoa preparada ou um ex-funcionário para fazer plantões, alguma coisa assim. Folguista, né? Porque acontece. Bom, a outra história do Bulldog que eu ia comentar, que foi numa outra creche, e o proprietário dessa outra creche me contratou para fazer uma avaliação pelas câmeras, né, comportamental do que aconteceu com o cachorro. Então, esse Bulldog, ele frequentava a creche lá, e ele começou a montar nos outros cães, com movimento sexual, né, de cruza, né? E aí o monitor foi lá e afastou, aí ele tentou de novo, o monitor foi lá e afastou também, o Bulldog acima do peso, né? Afastou. Terceira vez, o monitor foi lá e afastou novamente. E aí o monitor foi coletar as fezes de um outro cachorro lá no final do pátio, a câmera pega tudo. E aí o cachorro foi montar de novo. Ele voltou correndo, tirou do bolso a guia unificada dele, na boa, sem estresse, não teve maus tratos, nada, colocou e levou esse cachorro junto com ele para recolher as fezes que ele estava indo fazer mesmo. Recolheu as fezes. Na hora que ele recolhe as fezes, cara, a guia frouxinha, assim, ó, tranquilaça, o cachorro, pum, cai do lado. Ele já pega o cachorro no colo, já corre, não sei o quê, mas aí levaram também para o hospital, mas no caminho do hospital esse cachorro já faleceu, né? E aí fiz a avaliação comportamental, que de fato não teve enforcamento, não teve broncadura nem nada, mas o proprietário quis processar a creche, acho que até processou, não sei o que deu depois, né? A creche me chamou justamente para dar um laudo, para usar inclusive no processo, né? Então isso é bem comum. Não sei se na rotina de vocês acontece, mas comigo é bem comum das pessoas me chamarem para dar um laudo comportamental de alguma coisa que aconteceu, ou dar consultoria para as creches, enfim, né? Fatalidade, né? Mas daí me lembrou de outro assunto. A gente está em alguns grupos, a gente ouve as perguntas, pessoas conhecem alguma creche, não sei o quê. Agora começaram a perguntar, você conhece alguma creche positiva? Então, eu ia entrar nesse assunto. O que é creche positiva? Porque falando em criança, a gente fala de limite. E hoje em dia as crianças estão até meio sem limite com os professores. Sim. Isso está acontecendo também nas creches? Os cães têm limites com os professores? Não, aí é o caso dos donos. Os né? donos. Porque o cara tá vendo o videozinho lá, aí, né? Então, eu não cheguei a deparar com situações assim ainda, né? De uma creche positiva. Porque essa briga já está dentro do adestramento, da questão positiva. Não, Porque- a gente, é o que eu falo, a gente é 99% positivista, mas eventualmente a gente tem que corrigir ou botar um limite. E acho que acontece igualzinho nas creches. É porque não existe 100% positivo. Então, a gente sabe que não existe, mas nós temos que passar isso para o público, né? Sim, sim. Porque simplesmente o cão gosta de estar ali perto dos outros, né? Mas ele começa a gerar um comportamento que está prejudicando outros cães. Se você retirar ele do ambiente, já é uma punição. Lógico. Retirou do ambiente já é uma punição. Então, e outra coisa, positivistas, né? É uma palavra que eu falo muito, que é muito engraçada. Até dentro do adestramento em si, positivistas. A punição é positiva. Se você pegar, tem Lógico, punição Tem a positiva. positiva e punição Então, quer dizer, negativa, sim. positivista, ele usa punição positiva. E reforço positivo. Então, assim, é um negócio que o termo positivista eu não acho. Agora, trabalhar com reforços, né? Com reforçadores para moldar o comportamento, beleza. É aquela coisa, né? Mesmo um adestrador positivo, a hora que se o cachorro não sentar, ele não vai dar petisco. E também isso já é uma punição, né? Então, assim, não existe mais digamos assim, esse tipo de narrativa está norteando um pouco o mercado. Será que as pessoas estão procurando uma creche que se diz mais positiva ou isso ainda não chegou para a creche? Aqui em São Paulo isso tem. chegou. Aqui em São Paulo tem creche falando uma creche positiva. Não. Eu acho que os profissionais
adestradores perguntam para outros profissionais, e aí, tem uma creche positiva para me indicar? É porque se alguém me falar quais as atividades que norteiam essa questão uma creche positiva, eu gostaria. Deixa eu te falar uma coisa, os próprios cães se punem. Sim. Um vai dar um chega para lá no outro, vai rosnar, vai latir. Tá punindo, Sim, não tá? Mas eu quero entender uma coisa. Na questão do positivo, o pessoal fala, tá pegando no pé de novo. Eles não estão pegando no pé. É para falar a realidade para o público, pô. Nesse caso que eu acabei de contar, o budoguinho montando no outro. Se é uma creche positiva, deixa? Dá o petisco pros dois. Chuva de petisco. Deixa rolar? Ou ensina a ter uma relação melhor, né? Mostra não é assim, tem que chegar um pouco mais Vai cavaleiro. mais devagar, fala mais devagarzinho. Não, primeiro vai lá no ouvido dela, dá um beijinho. Mais ou menos isso. É que assim, eu vejo também que a questão positiva. É porque ficou muito extremistas. Lógico. Né? Então, tanto na questão de punição quanto de reforço positivo, eu vejo muito que trabalhar com reforço positivo não é ser passivo. Eu recebi um adestrador uma vez na minha casa lá, eu recebi vários já, né? E foi conhecer e perguntar sobre as questões de comportamento, mercado, estava chegando novo lá, e eu já, normalmente, ele foi com o cão dele, eu fechei os meus. E em algum momento eu vi que é uma mesa de madeira lá fora, tinha um banco de madeira, e eu assim, não é nem sorteei um deles lá, né? Eu falei, vou pegar, soltar um cão dos meus aqui, e saiu a Honda, que tava lá, cachorra tranquila demais. Ela veio e cheirou ele, e o cachorro dele subiu em cima da mesa, né? Eu tava servindo um café para ele, eu falei, bem, ele deixou lá, passou a mão. Deixou o cachorro? Passou a mão, tal. Eu falei, recompensou. Você não vai descer ele, não? Ele falou, não, ele sente desconforto, ele não gosta que cheira ele, eu não sei, ele tem um cheiro diferente, um cheiro especial. Eu falei, não é... Cheiro especial. Não é shampoo, alguma coisa e tal. Ele, não, todo cachorro quer cheirar ele assim e tal. Eu falei, tá, independente disso, eu vou até fechar o meu cachorro de novo, porque ela é tranquila, ele pode até causar benefícios a ele, para ele ver, olha, nem todo cachorro que cheira vai me fazer algo ruim, né? Mas você desce seu cachorro, não, mas ele tá confortável aqui. Eu falei, não, desce seu cachorro. Mas eu não tô confortável com o seu cachorro. Na minha mesa, porra. Em cima da mesa, no lugar do cachorro, entendeu? Então, eu acho que assim... meu cachorro que tá na mesa, Poxa, que absurdo. Mas da onde você tava em Goiânia e essa pessoa veio de que cidade do Brasil? Não vou citar, não. Não, era do Nordeste, do Norte, do Sul? Não, essa região de São Paulo mesmo. Tá. Então, assim... Mas você vai citar São Paulo tem 1 milhão de registradores, ninguém vai saber. Então, mas não vou citar o local específico. Claro. Não, só pra então, gente saber. assim, mas eu acho que enfim, é um exemplo de coisas que eu acho que são erradas. Lógico. Não pode ser passivo. É diferente. Não vai dar uma bica no cachorro. Lógico também. não, vai botar no chão. Isso, põe no chão. Poxa, E botar no chão nesse caso, uma punição. Isso. Então... E aí você pega o cara, não quero que o meu cão suba no sofá. Beleza, primeira coisa. Não deixa ele subir. Se ele subir, coloca ele no chão. Sim. Ensina ele a ficar no chão. Aí, beleza. Você Recompensa reforça o bom chão comportamento. também. Mas quando ele erra, não é que você pode deixar ele errar o que ele... Beleza, é um cachorro que é agressivo, eu vou ensinar ele, mas na hora que chegar a gente lá, eu deixo ele morder à vontade, que não, tá tranquilo, ele tá... Se não, eu vou punir ele, tirar ele deixa eu morder a visita lá. Se ele punir a visita. Ele tá punindo a Ele visita. pune a visita. Poxa, deixa ele Não, punir acho a que não visita. existe. Quando você fala em creche, uma creche não pode falar que ela é positiva. Não, se fala tá mentindo. É lógico que o comportamentalista, o treinador que está lá, pode falar que ele tem uma formação baseada no reforço positivo, sei lá. Beleza, né? Como é o agility. Não, acho né? A gente que faz agility, trabalha cachorro sem guia. O que eu vejo disso tudo é que dentro de creche ou qualquer ambiente, a punição ela vai acontecer. Lógico. Agora, a diferença é nós inserimos ela ou não. Né? Aí é outra ou quando a gente vai inserir ou não. E como. Então, assim, de forma ética e para o pessoal de casa entender, né? Quando fala punição, não é a gente tá agredindo o cachorro. Retirar um petisco da boca de um cachorro que pula na sua mão é uma punição. A punição que a gente fala é um termo técnico, né? Sim. O pessoal de casa é complicado. entender. O mais e o menos, eles têm conotações diferentes na
gramaticalmente falando, e a punição é uma palavra muito Sim, muito forte. pesada, né? Muito forte. Bom, outra pergunta é o seguinte. Você tem 4 creches, uma rural, 3 na cidade. Cada uma delas tem essas da cidade, essas urbanas, cada uma, você falou, uma é para cachorro pequeno e a outra... as Tem outras particularidades. Uma é aberta para todos os cães, que é a matriz. Tá. Então, todas as raças, porte. E tem uma específica para pequeno porte, porque realmente tem donos Que eu de acho que cães isso é uma coisa legal. tem donos de cães que não sentem... tem chihuahua lá, aí você coloca ele no meio de... Porque agora tá na moda os cachorros tipo bully, né? Tipo, às vezes são Sim. até mansos, mas um cachorro que tem um Yorkinho, um Chihuahua, não se sente bem deixando o cachorro lá. Mas foi bom você falar disso, porque o que é pequeno porte? É por peso? É por altura? Que você não sabe? é nem raça, é mais ou menos um porte que nós... Por exemplo, tem bulldogs que nós já não deixamos no pequenos. Por quê? Às vezes é um cachorro muito afoito, muito Porque ele tem um forte. comportamento mais estúpido. Sim, um comportamento mais... E às vezes vai ter um cachorro maiorzinho, que você sabe que ele é delicado, que você põe naquela... Como temos lá. Temos uma vira-latinha um pouco maior, que tem uma sensibilidade. Sim, Então mas ela fica bem. também tem os pequenos que são... Tipo um Jack Russell. Sim. Dá pra virada e que É. preferem, se dão até melhor ficando com os E grandes, temos né? Jack Russell que fica nos grandes. Então, e a outra creche é mista. Tem um Jack que vai com o irmãozinho dele, teoricamente, um American Bully. Cara, E o Jack ainda que bate nele. Certeza. A sua é mista, né, Dan? A sua é mista. É. A minha é mista também, e acontece uma coisa muito engraçada. Você tem o Jobim, que é um chihuahua, que não fica mais, não mora mais em São Paulo, mas quando ficava com a gente na creche, ficava no pé do Yondo, que é um cane corso. Então era muito engraçado. Eles dormiam juntos, inclusive, Sim, cara. mas O chihuahuinha e o uma cane creche corso enorme. mista e até uma creche ideal, eu acho que ela deve ter vários pátios. Inclusive um pátio tipo para quando você vai trazer o cão pela primeira vez para ele ficar só observando os outros. Você pode ter um pátio maior, um pátio menor, um pátio para o cão que está se ambientando lá. Acho que não é ideal que tenha somente um pátio na creche. Sim, não. Vai ter que ter um pátio coberto, vai ter que ter uns 2, 3 pátios de tamanhos diferenciados, né? E aí você pode ter... hoje eu tenho uma turminha de cães pequenos que eu deixo nesse pátio menor porque é por segurança deles. Não é? Sim, faz o giro, né? Até porque não é o risco de mordida, nada disso. Da estupidez um mesmo. pisão. É. Pisão. Um Encontrão. caso desse aí, Encontrão. encontrão. Então, tem os riscos, estão ali. Então, se nós temos uma forma de tentar amenizar esse risco, foi uma oportunidade, né? Surgiu essa oportunidade e acabou que partiu para a creche. E todas as 3 urbanas, você tem esses níveis de educativos, de obediência, os cães? Então, nós estamos introduzindo em outras 2, né? Uma tinha... E aí, como é que vocês fazem para passar isso para os donos? Por exemplo, tem como se fosse uma formatura, e aí no dia nós ensinamos os comandos, aí tira foto, faz o videozinho, eles fazendo os comandos, tudo, e coloca para exercitar em casa, né? Legal. Tudo isso a gente consegue ver no Instagram de vocês. Ou não? Não tem? Hoje não. Tem algumas partes, hoje não. Não tá... A gente está elaborando muito com o marketing o que fazer para que isso seja legal. De uma forma legal. Estamos trabalhando, mudando bastante algumas questões de marketing, mas tem alguns exercícios sendo feitos, algumas... Mas eu entendi. O cachorro lá se formou. E aí, como que vocês estão formando os donos? Passando as orientações dos comandos em si. Mas Orientações passando de comportamento em prática ou em vídeo? Na prática. Ele vai lá... Vai lá no dia da formaturinha e vai lá e recebe os comandos, executa os comandos também. Orientações nós já damos no dia a dia, sobre comportamento, melhorias em casa, que pode ajudar, né? Eu mesmo libero, olha, tá precisando de ajuda, manda as dúvidas aí pelo WhatsApp, eu vou tentando orientar no que posso. Porque também, senão, entra um outro serviço. Aí você tem um limite ali. Sim. Do que é o básico, senão se você vai ter que entrar na obediência, no comportamento na casa do cara, né? Se tem que gerar, às vezes, algum cliente, eu vou lá, até faço uma visita de 1 hora para ajudar com um problema, outro cliente mais antigo, mas se você passar disso, aí já é um outro serviço prestado, né? Já não faz parte do serviço da creche. Sim, já é um serviço que você até pode prestar, mas que é outro serviço. Sim. A questão de não ter a divulgação no Instagram é porque é o seguinte, tinha uma outra creche que era
um braço da Educadog. E essa creche tem todos os vídeos ainda, né, que eu desenvolvi esse programa de treinamento. Em outubro eu fiz a fusão com a Goldogs. Né? Então nós estamos implantando na Goldogs. O Instagram que tinha na Quintal Pets, que era uma outra empresa que eu tinha, ficou com a pessoa que está hoje com a creche. Então é isso, basicamente. Então esse isso. material então, mas nós, na Goldogs, nós temos vídeo que o pessoal fazendo funcional, mas nós estamos planejando ainda a forma de fazer uma divulgação legal disso. Entendi, bacana. E quantos níveis são de educativo? O que eu elaborei foram 8. Isso foi muito baseado nas experiências que eu tive na área de manutenção, que era uma matriz de habilidade para desenvolvimento de pessoas, né? Então eu fazia gestão de manutenção, sou da área mecânica, fiz engenharia mecânica, e eu trabalhei em algumas multinacionais que tinham, para você passar de uma etapa, de um nível para outro, de mecânico, algum técnico especializado, tinha matriz de habilidade, você tinha que saber isso, isso e isso, você passava para outro nível. Então, baseado nisso, eu montei essa matriz de habilidade para cães dentro da creche. Bacana. Bem legal. Bem legal mesmo. Mas os donos participam? Participam e gostam, né? Eu acho bem bacana isso. Agora, para o pessoal que está em casa e que está talvez pensando, pô, tanta diversidade de tipos de creche que acontece, né? Como escolher, então? Quais são os critérios para uma pessoa saber que ela está fazendo uma boa escolha de um daycare para o cachorro dela? O que é fundamental? A primeira que eu vejo são referências das pessoas que estão ali. Né? Hoje temos ferramentas que o Google tem muita informação ali também do que é a creche. Se a pessoa gostou ou não gostou, acho que é um medidor disso. Avaliações. As avaliações do Google, acho hoje para todo negócio. Eu fui trocar o pneu do meu carro, por exemplo, antes de vir para São Paulo. Fui em uma oficina, procurei os preços de pneus, fui em uma oficina lá e não ficou muito legal, porque saí com um preço muito acima. Se eu tivesse entrado no Google deles, nas avaliações deles no Google, eu não tinha feito lá, porque o que estava tudo descrito lá foi o que aconteceu comigo. Eu fui para trocar e gastar R$3.000, gastei 6. Então, assim, o Google hoje é uma ferramenta que orienta bastante a gente, né, através das avaliações. Indicação eu acho muito válido. É claro que confiar nos profissionais é difícil porque você não conhece ninguém. Que tipo de atividade também? Olha, o meu cão é tal raça específica. Que tipo de atividade ele precisa? Entra na rede social lá no Instagram, vê as atividades que proporciona a creche. Baseado nisso, você pode começar a fazer uma escolha. Localização, nem sempre é importante. É claro que, poxa, pegar um cão, sair do trabalho, pegar o cãozinho, deixar na creche, ir para o trabalho e voltar no caminho é muito prático. Financeiro, eu acho que poucos escolhem por isso. Quem está disposto a pagar uma creche para o cachorro não é 50, 60, 70 reais que vai fazer essa mudança. Mas eu vejo muito assim, observar a reação do cão quando vem para casa de novo, né? Isso já está lá fazendo um teste, alguma coisa assim, como o cão ficou. É claro que os primeiros dias ele pode ficar assustado, né? Não tem experiência dentro de uma creche com volume de cães. Eu vejo isso, basicamente isso, mas eu acredito muito hoje em indicação e procurar falar com alguém. Olha, eu vi que tem uma pessoa que está no Instagram ali, está sempre comentando, tal, tem um cãozinho, manda uma mensagem para ela, pergunta como que é a rotina lá, como que seu cão se adaptou, ele está bem lá. Eu acho que seria a melhor forma. Eu acho assim, ó, se a pessoa não tiver nenhuma informação, ela tem que conhecer pelo menos a equipe que vai cuidar do cachorro dela. Sim. Então vai lá visitar a estrutura, se possível, se puder ver, e saber que tem algum treinador capacitado ali coordenando o trabalho. Sim, isso é muito importante. Ter pessoas capacitadas premissa. Porque também. assim, eu não consigo indicar creche, porque eu não conheço. Eu moro em Cotia, não conheço. É difícil. Eu falo pro cara, procura uma creche que os seus vizinhos frequentem e estão tendo bons resultados e que tenha uma pessoa que entenda de comportamento de cães na equipe, que seja a que coordene a rotina dos cães lá. Sim. Essa eu não falei, mas é uma premissa. Hoje você procurar um local para cuidar do seu cachorro com pessoas que não entendem de cachorro é bem complicado.
A gente Não teria é- que fechar metade ou mais das creches de São Paulo. Porque pensa bem, Não da é- mesma, não é igual- da mesma forma que o adestramento não é uma profissão, eu acho que a creche também é um negócio novo, né? Quem fiscaliza a creche? Não é uma profissão regulamentada, se quiser. Quem que não é profissão regulamentada. É muito complicado. Quem porque fiscaliza uma creche? É o CRMV? Não. O que é? Eu não sei. Ninguém fica... não, tem a fiscalização, obviamente, para você abrir... Que é do Na- bombeiro? Sim, tem. Não, tem. mas isso aí... Mas por a exemplo, eu parte, recebi, digamos, a técnica, eu né? recebi uma Estrutural. fiscalização. Não Não tem. tem. Então, uma escola tem. Sim. Sei lá, um MEC, sei lá, quem, Sim. né? A gente não tem nem, na verdade, curso de formação mesmo, né? Você vê, a gente tem que... Ele treina a própria equipe, eu também. Então, eu nós também. estamos falando de uma coisa que tem 15, 20 anos, eu entendo que é nova. Mas é uma coisa que é necessária, é popular, e com certeza deve estar tendo um monte de pepino que a gente nem sabe. Ah, sim. Não tem uma preparação adequada. E eu falo muito, é um negócio que não é, tipo montar uma barraquinha de cachorro-quente, você corta um pão e põe uma salsicha dentro, um molinho. Não é, tem que entender do negócio. Professora. Todos os professores, os caras exigem pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá, e ficam em cima. Né? Vamos falar de creche escola, ou seja, numa crechinha que é pré-escolar de crianças, os professores têm que ser capacitados. E como que a gente abre creches caninas e tem muitas creches que não tem pessoal capacitado? Vou mais longe. Quantos anos tem adestramento no Brasil? Sei lá. No Brasil, muito, sei lá, muitos. Que entidade certifica e autoriza alguém a treinar cachorro na rua, trabalhando no comportamento do cachorro? Então eu sei disso. Você pode estar criando uma arma, às vezes, dentro de uma casa, que Não, pode matar uma criança sim, e tudo mais. sim. Então, assim, eu concordo com você. Tem que ter alguma regulamentação, E algum órgão fiscalizador. níveis mínimos. É. Mas eu acho que vai ser bem difícil de acontecer, porque o adestramento, que é uma área que eu convivi muitos anos, briga-se para tornar uma profissão, briga-se para criar um órgão que regulamente tudo isso. Então, precisava. Acho que é um negócio interessante para ser discutido. Acho que Estranho isso aí, né? Porque os creches estão aí, estão bombando e ninguém está olhando. recebi a Aí você fala que agora são donos de pet? Eu recebi a pais de pet? vigilância sanitária. E teve a discussão, olha, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Falei, baseado em quê? Onde? Porque minha esposa, ela é da área de veterinária, tem pós, vigilância sanitária e inspeção de alimentos, e ela não conhece nada, nenhum item que fala, olha, na creche precisa ser isso. Tem coisas que podem agregar, mas... A vigilância sanitária, então quem foi lá foi o CRMV? Não, vigilância sanitária é um outro órgão. Outro órgão. Mas que era veterinário, da área veterinária. Sim, normalmente são veterinários que fazem... Tá, se não é Sim, CRMV, são sim, veterinários. sim. Então, deveria talvez estar Mas, assim, atrelado a eu acho que... sindicato veterinário, CRMV, alguma coisa assim. Eu O Ministério da Agricultura vai mexer com isso? Não vai. Não, tem que ter, obviamente, requisitos mínimos. Acho que precisa de fato isso. Mas eu acredito muito na autorregulação, de fato. Então, as próprias creches acho que tem que se unir às boas. Sim. Os próprios adestradores têm que se unir, os bons, e se autorregular, porque se também for ficar tendo regulação do governo para todas as profissões, a gente já sabe que vai para um caminho não é legal, mas né? Tem que ter uma autorregulação. Sim, mas esse mercado que é muito novo, verde, imaturo, sei lá como a gente pode chamar, está muito longe de ter essa autorregulação ou uma Sim. regulação de algum órgão. Mas se acontecer, espero que seja uma autorregulação, porque senão começa a se mover demais em questões profissionais e começa a tirar o direito também de livre-arbítrio de algumas coisas, né? Sim, claro. Então tem que ter, obviamente, requisitos mínimos, tem que ter qualidade mínima, mas não é o Estado que eu não acho que tem eu que acho se difícil de meter nisso. acontecer. Eu acho difícil de acontecer mesmo. Mas precisa ter um mínimo de requisitos. Essa autorregulação, o próprio mercado vai fazer isso também. O próprio A mercado. regulação seria do consumidor. Sim. Sim, Mas a gente vê o consumidor meio desinformado, então mais perdido do que, né? sim. Talvez daqui 10, 20 anos, 30 anos, aí o consumidor consiga já entender o que ele tem que buscar e
conferir sobre uma creche. Sim, sim. Mas hoje em dia não tem isso. Até porque o próprio consumidor, de maneira geral, obviamente existem exceções, nem ele mesmo sabe qual é a responsabilidade dele com o cachorro dele. E quanto mais cobrar de um Não sabe estabelecimento. nem da parte comportamental, né? Sim, O que meu cachorro precisa? sim. Precisa de ter um bichinho de pelúcia que parece uma ovelha ou precisa de um osso? Sei lá. Né? Muitas vezes ele não sabe a diferença. Né? Uma ovelha, né? Por isso que a gente tem o nosso podcast aqui para informar, né? É mais uma função. A gente tem umas perguntas do Instagram. Vocês têm mais algum assunto? Estamos quase terminando, vamos tocar o pau. Deixa eu abrir aqui o que o pessoal perguntou, senão o pessoal fica bravo e tá cada vez mais o pessoal mandando notícia, mandando pergunta. É legal essa interação. Vamos ver. Vamos lá. Ó, a Ana Tavares, que trabalha com cães, né, bióloga e tal, ela perguntou o seguinte, ó, na sua opinião, é preciso diferenciar creches de escolas educativas? Acho que a gente já conversou, né, sobre esse tema. A outra pergunta da Lara Badawi. Quais os critérios na hora de escolher um daycare? Acabamos de falar, né? Então, Exatamente. tem uma Profissionais qualificados, equipe qualificada. creche limpa, estrutura boa. O que os outros clientes falam. Sim. A Michele Magalhães, minha cliente, ela perguntou aqui, ó, principais pontos para levar em consideração ao escolher um daycare para o meu dog. Também acabamos de falar, acho que é a mesma pergunta, né? Aqui tem o Vete Olívio. Vete Olívio mandou, acho que a gente conhece. É o Luiz de Brasília. Isso, é isso mesmo, Luiz Olívio, é isso mesmo. Eu não lembrava dele, não sei se eu conhecia, mas enfim, ele perguntou, mandou um abraço para você também. Como deve ser a estrutura de baias e áreas de convivência? Normalmente, o que se espera nesses daycares é que não tenham baias, né? É o que o pessoal procura. Uma baiazinha no cachorro comer separado, se precisar. Tem as áreas de alimentação, né? Que é o manuseio para alimentação, que cada creche desenvolve de um jeito, dá 2-2, individual. Mas normalmente a proposta de daycare é que durmam juntos. Creche, né? escola e hotelzinho, aí sim, né? Sim, pode aí ter. Pode ter uma baiazinha, né? Pode ter os dormitórios. É porque tem alguns cães, igual na Educadog. Eu tenho o dormitório de pequenos. Tem uma área que dormem eles mais juntos, mas tem uns que acaba atrapalhando o sono dos outros, fica muito em cima, você acaba colocando para dormir mais restrito, né? Caramba, apareceu um monte de mensagem aqui. O Plínio Leme fez uma gracinha, perguntou se eu sou casado. Aqui a Lee Dog Walker, ela perguntou, os cães têm uma rotina? Então vai depender bastante da creche, né? Sim, depende do grupo que tá, mas normalmente tem a rotina. Tá. A Lee Dog Walker fez outra pergunta aqui. Como é feito o manejo na hora do descanso? Acho que isso é legal, a gente não falou, né? No momento, os cães precisam descansar, como a gente... Sim. Como que vocês fazem? Normalmente próximo, aí depende do horário específico da creche, mas próximo às 11, meio-dia, começa a dar alimentação para os cães, né? Assim que eles comem, eles entram para a área de descanso. Período, normalmente nós deixamos 1h30, 2 horas. Mas que são caminhas? Eles vão para o dormitório em si da creche. Tem um dormitório. Todos juntos? Então, todos juntos. Todos dormem meio juntos? Sim. E deixa meio escurinho, assim? Sim, escuro, põe a musiquinha. É mesmo? Opa, Musiquinha? música Música clássica? Música para acalmar, para relaxar, é bacana. Joga um sprayzinho aí com um odor. Não, nós não jogamos um spray, nós temos um produto que é um óleo essencial que nós desenvolvemos com a esposa do Luiz Olívio com o Olívio para fazer aromaterapia, né? Inclusive, novo conceito, daycare spa. Então nós utilizamos isso. Boa, acho que é bacana. Contribui. Legal. Eu acho que se acalmar, já tem uma hora que ele está calmo, se acalmar mais, melhor ainda. O DGM Adestramento perguntou, é bom a liberdade em excesso em daycare? Acho que a gente já falou disso, né? Ele fez uma outra pergunta aqui. Quem trabalha em daycare tem a formação ou só basta amar para trabalhar? Tem que ter a formação. Tem que ter a formação. Nem que seja interna, né? Porque é difícil também. Às vezes você quer... É uma coisa legal. Às vezes você tem uma cultura de trabalho dentro do seu daycare e nem sempre é bom você contratar profissionais de outros daycare. Sim. Para não vir com cultura atrapalha mais. E tá cheio de vícios, né? Nós praticamos assim também. E isso aí também é importante falar isso, porque fica a dica para os monitores, né? Que acham, vou sair daqui e vou pro outro. Não é bem assim. Se você sair daqui pro outro, não fala que você veio do outro. Daycare é para todo perfil de dog? Acho que... Nem todo, né? Nem todo. Né? Daycare é lugar de resolver problemas do cão? Alguns. Surgiu Ou pode criar alguns. Não, pode criar alguns, Animais grandes com animais pequenos. Quais são os riscos? Aqui é o Pet Sinopet que está perguntando.
Os riscos que eu vejo, se for feito boas avaliações, o risco maior é de uma trombada, de um pisão, né, para machucar, assim. Porque se você faz uma avaliação, você não vai bem feita, bem criteriosa, você não vai ter o risco de um cachorro grande morder um cachorro pequeno. Sim. Né? E, Então, e, obviamente a supervisão ali também, sim, né? a E aí, supervisão, olha né? só. Pode falar. É um acidente, na verdade. assim, O Pet Sinopet fez uma pergunta bem interessante aqui. Animais com SAS, né, síndrome de ansiedade de separação, podem frequentar creches? inclusive, dentro de protocolos de ansiedade de separação, como é recomendado que o cão nunca fique sozinho, o ideal é que ele leve para uma creche. Mas a creche, o que ele precisa? Tá com pessoas acompanhando, com cães, não adianta chegar lá e colocar e restringir o Numa cachorro. determinada parte desse processo, sim. Sim, Logo no início do processo, talvez não, né? sim. Aí você tem que ir, vai chegar uma hora que ele vai ter que ficar longe do dono e com outros indivíduos. Sim, é porque tem que ser analisado um contexto bem mais amplo, a questão da ansiedade de separação. Né? Mas, inclusive, pode atrapalhar bastante, né? O Também. cachorro que tem ansiedade de separação e a pessoa nem não está capacitada, não Sim. entende o processo, não entende, Sim. e começa a fazer dar atenção fora de hora, pode piorar muito. Não, né? A questão aí não vai ter uma receitinha de bolo. Com certeza Sim. vai ser útil o daycare para esse cachorro, mas vai ter que estar dentro do protocolo Sim. de quem está treinando. Normalmente ele vai através de algum especialista em comportamento, um adestrador, que vai orientar e ter um protocolo. Então, a responsabilidade do protocolo Nesse caso é bom o Ser treinador seguido. que tenha um bom contato com alguma creche que ele confie. Eles sim. trabalham a quatro Parceria, mãos, né? sim. Bom, e aí tem uma pergunta aqui da Juliana Nozzi, que ela fez uma pergunta longa aqui, vamos ver se eu consigo. Eu sou monitora e estou estudando para me tornar uma ótima adestradora. No daycare faço um trabalho diferente de daycare recreativo. Meus alunos têm treinos diferentes. Cada um treina de acordo com a sua necessidade, obediência, reatividade, ansiedade, etc. Enquanto eu treino e faço atividade de enriquecimento mental, o outro fica no ponto fixo. Alguns treinos são feitos em duplas, não é? Qual a sua opinião sobre essa forma de trabalhar? Então, não sou a favor de deixar todos os cães soltos por conta do controle de alguns serem muito agitados. Qual a sua opinião sobre essa forma de trabalhar? Então, depende do critério de cada creche, né? Que nós falamos um pouquinho. Igual ela falou que não é a favor de deixar os cães soltos, né? Isso? Todos Isso. soltos juntos. Todos soltos juntos. É uma prática da maioria das creches. Mas qual que é o critério que ela colocou, a avaliação que ela fez no cão para Pra ela colocar colocar o o cão lá cachorro lá dentro? Então, por exemplo, ela falou que trabalha reatividade, um monte de coisas que é claro que tem que ser separado. Né? Então, Sim. trabalho cães 2-2. Os que Então, estão assim, equilibrados já ficam juntos. Os que tem algum probleminha ficam separados. depende muito da proposta, porque o cão é reativo a quantos metros? É reativo a 50 metros. Se você colocou ele dentro de uma creche que tem 20 por 20, Sim. já extrapolou. Né? Então, Ela continua aqui com uma outra pergunta, que é o seguinte: eu estou com um aluno que apresenta insegurança, aluno é o cachorro, né? E infelizmente já atacou algumas pessoas. Analisando a situação, identifiquei que foi por medo ou susto. Esse aluno em questão, estou com dificuldade de fazer passeios dele na rua porque ele trava. Como posso trabalhar isso dentro de um daycare? Sendo que dentro do daycare ele corre e anda comigo enquanto controla pela guia. Você quer responder? Não, você responde. Eu tenho acho mais que responde. Você responde aí. eu acredito. Nada. O problema é do Fernando. Mas tá sendo legal porque tá sendo uma troca de informação aqui muito rica. E uma pergunta não é só para mim, é claro. Mas eu acredito que esse cão não é para ser trabalhado dentro do daycare. Sim, A primeira proposta é Problema do trabalhar cachorro na rua? na rua. Trabalha fora, depois a última coisa é tá inserindo ele no daycare, no caso. Ainda mais se ela não tem problema com ele no daycare. E eu acho que, Fernando, não sei se você vai concordar comigo, mas apesar de eu achar muito bacana o que você faz em uma das unidades que tem todo esse treinamento e tal, eu acho que não substitui um treinamento de um profissional de adestramento, de comportamento dentro de casa. É diferente, são objetivos diferentes, né? Enriquece a vida do cachorro. Sim. Nós fazemos coisinhas funcionais pro dia a dia do Mas o tutor. cachorro aprende a se comunicar com o humano e se o dono tiver essa comunicação, facilita o dia a dia deles, né? Sim. Então é um enriquecimento muito bacana, mas não substitui, a creche não substitui o profissional adestrador na casa, indo treinar o Tanto cachorro. que nós temos, uma das perguntas foi feita pela Lido Walker, ela é uma treinadora, até estudou comigo, fez curso comigo também, e nós direcionamos a maioria dos casos para ela. Então, assim, isso que nós fazemos na matriz de habilidades é uma questão de ajudar um pouco mais o tutor em coisas tipo comando place, né? Sentar para comer, vão auxiliar
O dia a dia. O dia a dia. Mas não que é uma formação de nada, nem moldagem do comportamento real. Isso é feito por um profissional da área de adestramento. Muito legal. Esse episódio foi bem bacana, porque mostrou realmente como é complexo cada área e tem várias formas de pensar diferente. Sim. E o importante é ter profissionais sérios que fazem aquilo de maneira ética, né, e pensando no bem-estar dos cães. Vamos ver a né? repercussão disso aí. Quem sabe no futuro a gente tenha mais um episódio sobre Isso, tema, sim. né? Muito legal. Até isso que você falou é uma das coisas que a gente mais discute e briga, né? Qual que é o ponto de equilíbrio de uma creche? Você falou muito, encher um espaço com 100 cães, 200 cães, o espaço que não está preparado. Não que não tenha creche que possa ter 100, 200, mas qual que é as divisões para isso, como que é o trabalho feito para isso, qual que é o ponto de equilíbrio, né? Porque a medição disso é promover o bem-estar do animal. Se está promovendo o bem-estar do animal, tá legal. Tá trazendo benefício para ele, para a vida dele, para a rotina dele, legal. Caso contrário, e é muito difícil. Muda de creche. Muda de creche. É. Uma opção, muda de creche. Nem sempre o que está indicando a Go Dogs ou a Educadog é uma creche perfeita, não tem. De escola, voltando para as escolas, né, humanas. Quantas crianças estão numa escola boa, mas a criança não se adaptou naquela escola e mudou para outra escola? Não. Sim, pode acontecer. Não me dei bem com os amiguinhos, não me dei bem com o método, mas a escola é boa, mas não para mim. Então, acho que é a mesma coisa para a creche, né? É a realidade. É isso aí. Muito legal. Mais alguma coisa que você queria falar, Fernando, que a gente não perguntou, que você acha importante falar? Não, tranquilo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo. Muito legal. Bem, assim, bem enriquecedor, né? Porque, principalmente com 2 experiências da área já também, isso me trouxe mais informações também, né? Eu acho que bem bacana. Só tenho a agradecer. Quem assistir a gente, né, se beneficia, né? Sim, o objetivo, acho que o principal é isso, né? Levar informação. Nós somos os responsáveis por mudar a mentalidade das pessoas em relação a tudo na área de cães, então acho que tem que ser válido. E a gente acha onde no Instagram? Dá seu endereço. Faz seu merchan aí. Então, Educadog Brasil Oficial. Educadog Brasil Oficial. Isso. E godogs.pet. Godogs.pet. Tudo no Instagram. Tudo no Instagram. Isso. Maravilha. Muito legal. O que eu ia falar mais? Pessoal, não esquece de assistir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Nós estamos quase nos 1000 inscritos. Nós temos 11 meses de existência. Sim, até o final desse mês a gente achava que ia chegar nos 1000 no primeiro ano e vamos chegar. É isso aí. Vamos chegar assim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, compartilha e muito obrigado pela audiência. Fernando, Valeu, Fernando. sensacional, Muito ótimo Muito papo. obrigado, gente. Gostou? Demais. Legal. Esperando o próximo. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Boa. Nós.